O socialismo e o progressismo, por óbvio, não são as melhores coisas para fomentar o empreendedorismo. O socialismo e o progressismo são ideologias que têm uma desconfiança do empreendedorismo, porque são ideologias que pregam uma espécie de igualitarismo radical. E se você empreende, o que vai acontecer é que certas pessoas vão ser mais prósperas do que outras. Na verdade, só tem um jeito garantido de você ter igualdade total, que é nivelar as pessoas por baixo. Não tem como todas as pessoas terem a mesma disposição de bens numa sociedade. Tem o Alfredo Pareto, que é um sociólogo italiano, ele fez um estudo e ele falou que toda a sociedade da história, mais ou menos entre 15% a 20% das pessoas têm 80% dos bens. As famílias italianas eram assim, né? O mundo inteiro é assim. E o que ele estudou é que nos países socialistas é igual. Tipo, 15% a 20% das pessoas têm 80% dos bens. Não muda absolutamente nada. Então, mesmo que eu tirasse o dinheiro da sociedade, a desigualdade econômico-social continuaria. É por isso que não tem como não ter desigualdade econômico-social. Isso é impossível. Isso não é uma possibilidade. Toda vez que alguém fala, vamos acabar com a desigualdade, isso não é possível. Porque isso é assim em qualquer situação. Muito bem, Imparável, seja bem-vindo a mais um podcast para que você possa desenvolver a tua mentalidade, para que você possa entender a lógica do dinheiro, para que você possa buscar caminhos, para que você possa prosperar. E hoje uma conversa extremamente mais profunda com meu amigo, meu mentor, Guilherme Freire. Irmão, obrigado por estar aqui, viu? Como é que alegria minha. Eu quero confidenciar para vocês. Nos últimos tempos, nos últimos 2 anos, provavelmente as 2 pessoas que eu mais aprendi foi com você e com o Padre Paulo Ricardo. Então você não sai do meu YouTube de vídeos baixados ali, que eu assisto no voo quando eu tô indo para um lugar ou outro. Eu acho que eu sou o seu melhor cliente, sabe por quê? Porque eu pago o programa, eu não vou, eu assisto as suas lives de graça no YouTube. Deve ser o seu melhor cliente, eu não sei. Irmão, obrigado por estar aqui, viu? Que é isso, alegria minha. Enquanto você escuta essa conversa, você tem que tocar no link aqui embaixo pra gente poder mandar a melhor oferta para você estar com a gente na imersão Million 2024. Quer resultado financeiro diferente? Quer viver uma vida muito mais rica, muito mais próspera? Destravar o próximo nível financeiro? Você tem que estar com a gente lá para receber essas ferramentas. Para quem não conhece o Guilherme Freire, é professor, filósofo, mentor, graduado pelo Mosteiro de São Bento e mestre em filosofia pela PUC São Paulo, palestrou em instituições renomadas como ONU, Cambridge, Oxford, Harvard e ITA, fundador do Filosofia do Zero, do qual sou assinante, sou aluno, né? Vai ter alguma uma oferta de assinatura vitalícia? Deveria, hein? Deveria. De assinatura vitalícia? Caramba, não, nem passou pela minha cabeça. Vamos falar sobre isso depois, tá? É uma comunidade dedicada a introduzir o pensamento filosófico no cotidiano das pessoas e também criador da formação em busca da verdade voltada para empresários interessados em filosofia, liderança e virtudes, do qual eu faço parte também. Querido, muito bem-vindo, viu? Alegria minha. Vamos começar devagarinho e vamos aprofundando aqui. Eu vou começar bem devagarinho com uma pergunta que eu até pedi pro time colocar de última hora aqui. 3 pessoas que promoveram muito impacto. Eu quero saber sobre essa questão de empreendedorismo, mentalidade, a questão de ajudar as pessoas a construírem coisas incríveis. Barão de Mauá, Lula e Elon Musk. Você nunca ouviu alguém falar essas 3 pessoas na mesma frase? Eu acredito que não, assim, nessa combinação. Elon Musk e Lula na mesma frase, acho que eu tinha ouvido. Agora, Barão de Mauá... Realmente... Eu sabia, essa foi pra você. Né? O que dessas 3 pessoas, e óbvio, né? O Lula é um contraponto aqui, mas o que a gente tira de grandes ensinamentos que você percebe que pode acontecer um paralelo entre o pensamento do empresário, do empreendedor de hoje, com alguém que as pessoas conhecem tão pouco como Barão de Mauá, que é terrível as pessoas não conhecerem a história desse homem. Lula e Elon Musk, o que você traz? Claro, bom, vamos ver então, vamos por parte nessas 3 Eu falei, vamos começar devagar, né? Vamos lá então. O Barão de Mauá foi um grande empresário brasileiro, um grande empreendedor. Ele teve projetos da iluminação do Rio de Janeiro, de uma série de coisas de infraestrutura, que sem dúvida um dos maiores problemas que o Brasil teve sempre foi infra. E ele viveu ali na época do Segundo Império. Ele representa muito bem o que era um espírito empreendedor, um espírito que surgia ali no Império. É incrível o contraste que nós temos no Brasil da qualidade de liderança que nós tínhamos antes da República e depois da República. Então, o Brasil foi uma monarquia de 1500 a 1889 e eu sempre faço perguntas para as pessoas, né? Quantos reis ruins nós tivemos? Se nós forçarmos muito, 4, mas assim, com esforço. Dom José não foi um bom rei,
Tem gente que não gosta de Dom João VI, na verdade, o Brasil meio que desenvolveu na época dele. Você teria que dar uma forçada para encontrar os reis que não foram tão bons. E quantos reis tiveram no total? Pois é, né? Eu não sei agora de bate-pronto Mas o mais número ou menos. total. Não foram tantos. Então, nós tivemos aqui no Brasil, por exemplo, Dom Manuel foi o primeiro rei do Brasil. Filipe II da Espanha foi rei do Brasil. Dom João V foi rei do Brasil. A gente teve a restauração Bragança na época. Filipe, que é chamado Filipe III da Espanha, foi rei do Brasil. E Filipe IV, que ele não foi tão bom. Nós tivemos... teria que passar por vários reis. Reis do Brasil independente, claro, nós tivemos dois, que foi Dom Pedro I e Dom Pedro II, que são basicamente herdeiros da Casa Imperial do próprio Brasil. Dom João V, por exemplo, fez a Biblioteca Joanina, que eu visitei, fez grandes projetos. Na época de Dom Manuel, o Brasil foi fundado, teve um baita desenvolvimento. Na época de Filipe II, Portugal e Espanha estavam entre as maiores potências do mundo, era um império que abarcava boa parte do planeta. Dom João VI, as pessoas demonizam muito ele, mas na verdade o que aconteceu ali foi que na época de Dom José teve o Barão de Mauá. O Barão de Mauá prejudicou tremendamente o Brasil, burocratizando o país, expulsando os jesuítas. Toda a educação do Brasil era jesuíta, o Brasil ficou sem escolas, sem grandes educadores. Depois, Dona Maria, que virou Dona Maria Louca, na verdade era Dona Maria Piedosa. Ela era uma mulher muito católica e ela ficou muito mal com os acontecimentos da Revolução Francesa. Ela viu a principal família mais conservadora de Portugal na época ser queimada em praça pública, que era os Távora. Depois ela viu os horrores da Revolução e aquilo impactou muito a vida dela. Ela é a mãe de Dom João VI. Sim. Na época de Dom Pedro I, o Brasil passou por uma grande crise, porque teve essa Revolução do Porto, que era uma revolução liberal, de baixíssimo nível, e aí houve a necessidade de proclamar a independência do Brasil, mas se manteve a mesma casa monárquica, e depois nós temos Dom Pedro II. Dom Pedro II, que era universalmente conhecido como um homem extremamente erudito, um homem de altíssimo nível. Depois nós tínhamos a Princesa Isabel, que era uma mulher também de altíssimo nível, que aboliu a escravidão, que era um símbolo desse Brasil, né? Desse Brasil que ia se consolidando como um império e que tinha um grande potencial para ser uma potência. Veja que o Brasil não era mais pobre do que os Estados Unidos, pelo contrário, até o século XVII. Então falam tão mal da colonização do Brasil, mas o Brasil da Vila Rica, o Brasil do século XVII, era, na verdade, mais rico que os Estados Unidos. Uau. E o Brasil perseguiu os Estados Unidos ao longo do século XVIII e do começo do século XIX. Os Estados Unidos descolou do Brasil na Gilded Age, no período logo após a Guerra Civil Americana. E esse descolamento, né, basicamente os Estados Unidos adotou um modelo em que os empresários tinham um poder absoluto, que era a época dos robber barons, tipo Stanford, que eu fui dar aula lá. Stanford era um barão desses, tipo um americano que pegou uma fazenda e falou, sobe uma universidade aí. Nessa época podia explodir montanha, fazer qualquer coisa para construir as coisas. Os Estados Unidos tinha praticamente imposto zero e se financiava por tarifas. Uau. E o Brasil, no mesmo período em que os Estados Unidos adotou essas medidas, o Brasil, na verdade, foi nessa linha do Barão de Mauá, que foi fortalecer o cartório do Barão de Mauá, desculpa, do Pombal, que foi fortalece o cartório, aumenta a burocracia, e depois veio essa oligarquia de terceira categoria da República Velha. E essa oligarquia, basicamente, controlava o Brasil, como você não tinha a possibilidade de... Sei lá, a antiga elite do Brasil foi meio que privada de fazer parte, e aí surge a figura do coronel. Coronel é um termo que tem tudo a ver com a República, porque você tem esses militares de segundo escalão que vão virando coronéis e assumindo cargos ao redor do Brasil. Então a primeira coisa a se considerar sobre esse período, né, sobre esse período dos reis e dos presidentes, aí a gente faz a pergunta de quantos presidentes bons o Brasil teve, que é a outra, que as pessoas vão ter muito mais dificuldade para colocar. Em performance na economia, você vai ter pouquíssimos presidentes que performaram bem, por exemplo. A melhor performance recente foi do General Médici, na época do regime militar. Meu Deus. Que o Brasil está crescendo 10% ao ano. Você falou do Lula, tem um vídeo do Lula, podem pesquisar isso, falando do General Médici. E aí o Lula fala que se o General Médici fosse candidato, ele seria eleito com muitos votos, porque o emprego estava uma loucura, porque o Brasil estava crescendo muito. Eu adoro mandar esses vídeos para as pessoas, porque quebra narrativa, ninguém sabe o que responder num treco desse, né? Você manda pro cara, ele olha e fala, bom, tem aqui o Lula elogiando o ápice do regime militar. Que você pensa sobre isso? Só Deus sabe.
É divertidíssimo. Quanto mais aleatório é para as pessoas, mais me diverte. Dia 6, 7 e 8 de dezembro em São Paulo é uma única turma por ano, a Imersão Million. 2022 lotou, 2023 lotou e 2024 vai lotar também, não fica de fora. Você tem que tocar no link aqui embaixo para receber do nosso time no seu WhatsApp a melhor oferta possível nesse momento para que você participe, esteja com a gente na Imersão Million 2024. Mas repare, o Brasil, então, da época da monarquia, teve governantes de altíssimo nível e o Barão de Mauá representa um pouco desse espírito empreendedor nascente daquele período que foi um pouco suprimido na proclamação da República e estagnou muito da economia do Brasil. Quanto ao Lula, bom, o Lula ele é eleito, então ele é uma pessoa, claro, ligada aos sindicatos, ele é, claro, da região do entorno, que veio de Pernambuco, que é ligada à região do entorno aqui de São Paulo. E o Lula, as pessoas do Brasil tendem a apoiar o Lula esperando uma coisa que ele não vai ser. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas olham para o Lula e esperam que ele vai ser uma espécie de rei do Brasil, como esses antigos. Muitos eleitores pensam isso. Ele vai ser uma espécie de pai do Brasil, pai dos pobres, vai proteger o Nordeste, vai proteger essas regiões, vai acolher os brasileiros. E o Lula, ele não tem como ser exatamente essa figura. Um dos motivos é que ele está vinculado a uma pauta ideológica específica, internacional, inclusive. E essa pauta ela vai fazendo parte do governo independente, inclusive, de qualquer outra coisa. E aí você vê que o Brasil tem uma burocracia inerte e que nem Bolsonaro nem Lula governam o Brasil no pleno sentido da palavra. Falam tanto do Bolsonaro como um cara com poder infinito, mas se o Bolsonaro mandasse trocar o piso do Palácio do Planalto, era capaz que metade das pessoas iam ignorar e não iam trocar. Ou seja, as pessoas estão julgando como se houvesse um poder que simplesmente não se aplica. Então, não existe a possibilidade do Lula ser o que... Muitos eleitores do Lula, inclusive, são conservadores. São pessoas, sei lá, do interior do Nordeste, que, na verdade, são pessoas conservadoras e que votam no Lula na expectativa de ver algo como se fosse a Princesa Isabel. O que eu quero dizer com isso é como uma pessoa que fosse uma grande madrinha, que no caso dela, da população. E isso, claro, não vai acontecer, porque o sistema político não tem absolutamente nada a ver com isso. Você tem ideologia progressista, ideologia socialista, você tem a burocracia, você tem uma série de outras coisas que vão impedir isso. Então, o cara que tá lá no interior da Bahia, ele não tá nem aí se vai falar todes ou não, ele só quer saber de alguém que vai ajudá-lo, de alguém que vai ajudá-lo, de assim alguém exatamente que que ele pensa. Ele não faz a menor ideia nem do que é, muitas vezes, esse negócio de todes. Ele acha isso muito estranho. E na verdade, essa pessoa muitas vezes não compreende por que isso do nada aparece no negócio. Então, enfim, a coisa que sempre me chama a atenção na figura do Lula, eu nunca comento sobre isso, mas já que você já jogou aqui... Para começar devagar. É o descompasso entre o eleitor claramente conservador, tipo Sertão do Nordeste, que elege o Lula, e o que efetivamente ele vai ver no governo. Então isso chama atenção. E a terceira pessoa, Elon Musk, Elon Musk... Mas só um pouco, em relação a Lula, como é que você percebe o papel dele, ou o que vem junto dessa ideologia, na questão de fomentar, de fato, pessoas empreenderem? Bom, essa é uma questão, né? O socialismo e o progressismo, por óbvio, não são as melhores coisas para fomentar o empreendedorismo. Isso não precisa ser... São ideologias, o socialismo e o progressismo... São ideologias que têm uma desconfiança do empreendedorismo, porque são ideologias que pregam uma espécie de igualitarismo radical. E se você empreende, o que vai acontecer é que certas pessoas vão ser mais prósperas do que outras, por óbvio. Na verdade, só tem um jeito garantido de você ter igualdade total, que é nivelar as pessoas por baixo. Não tem como todas as pessoas terem a mesma disposição de bens numa sociedade. Qualquer coisa que você faça, na verdade, que tenha um mínimo de variável, né, na possibilidade de mérito, de conquista, vai gerar uma certa desigualdade. Então o socialismo, inclusive, ele é criado muito na premissa de que você tem que igualizar as pessoas, você tem que torná-las iguais, e a desigualdade econômica é um dos problemas. Então, naturalmente, há uma desconfiança de todo o movimento socialista em relação ao empreendedorismo. Isso é da natureza das coisas, né? Veja, na prática, se você pegar... Não é que necessariamente se proíbe todo o empreendedorismo no Brasil, qualquer coisa dessa. Isso não é
uma realidade, mas o incentivo vai sendo colocado. Você tem impostos maiores, uma economia inflacionária, e aí você tem uma série de coisas que vão dificultando a atividade empreendedora e que tem absolutamente a ver com essas ideologias. Então, em certa medida, conectando o Barão de Mauá e o Lula, o que acontece é, quando você destrói o Império Brasileiro, você teve a ascensão dessa ideologia positivista. Essa ideologia positivista é uma ideologia da Revolução Francesa igualitarista. Uhum. O progressismo e o socialismo vêm na esteira dessa ideologia. Então a coisa vai se radicalizando ao longo do tempo. Você vai tendo cada vez mais essa ideia da revolução, do igualitarismo feito na marra, em outras palavras. Né? O progressismo é mais cultural, é mais desconstruir a identidade cultural para ir chegando nesse igualitarismo até num nível biológico, muitas vezes, né? Todas as pessoas seriam iguais, até em relação a homens e mulheres, teria uma igualdade quase que estrito sensu absoluta. E no caso da economia, o socialismo então enfatiza mais a economia. Você está falando de uma economia em que teria os donos, todo o efeito do trabalho, né? Então seria todo o resultado do trabalho seria daquele que produziu. Então não teria uma disparidade entre, tipo, de maneira muito grosseira, não é isso? Todo o lucro pertence a quem trabalha em todas as espécies, né? Uhum. E tem o Vilfredo Pareto, que é um sociólogo italiano. Ele fez um estudo e ele falou que toda a sociedade da história tem mais ou menos entre 15% a 20% das pessoas têm 80% dos bens. E isso é igual. As famílias italianas era assim, né? Era uma O coisa mundo assim. inteiro é assim. E o que ele estudou, o que ele percebeu, é que nos países socialistas é igual. Tipo, 15% a 20% das pessoas têm 80% dos bens. Não muda absolutamente nada. Porque o problema é, alguém vai dispor dos bens. Não tem dinheiro, né? Todos são donos de tudo. Tudo bem, mas alguém senta numa casona e dispõe dos bens, porque é da própria natureza da gestão de coisas. Se eu tenho uma fábrica, eu tenho pessoas que estão mais no operacional da fábrica e vou ter outras pessoas que estão na gestão da fábrica. Então, o emprego que está na gestão da fábrica vai ter mais poder e vai ter maior disposição sobre os bens. Então, mesmo que eu tirasse o dinheiro da sociedade, a desigualdade econômico-social continuaria. É por isso que não tem como não ter desigualdade econômico-social. Isso é impossível. Isso não é uma possibilidade. Toda vez que alguém fala vamos acabar com a desigualdade, isso não é possível. E isso não é possível na Coreia do Norte, onde claramente tem uma elite que tem muito mais poder do que o resto da população. Isso não é possível em Cuba, isso não é possível na Venezuela, onde claramente tem uma elite que tem mais poder do que o resto da população. Isso não é possível também nos Estados Unidos, ou na Europa, ou no Brasil, ou em qualquer outro lugar, porque isso é assim em qualquer situação. Então o Pareto é engraçado porque ele analisa todo mundo e fala, cara, essa desigualdade sempre vai estar presente. Quando nós olhamos o caso então, enfim... I-22 Elon Musk. Então, o Lula, no fundo, o povo quer a volta da monarquia, muitos dos eleitores dele, acho que tem alguns que são realmente socialistas de convicção, mas acho que Quando você diz que querem a volta da monarquia, do que é... Como é que posso dizer? Do que é o resultado esperado de um regime monárquico. Talvez se a gente ande pela rua e fala assim, você gostaria que o Brasil voltasse a... Sim, o cara vai falar que não porque ele ele não estudou direito, ele não sabe... Ele vai não sabe falar nem do que ele tá não, falando. mas a verdade é que o Bolsonaro e o Lula foram eleitos fundamentalmente porque as pessoas querem um líder que cuide efetivamente do país. Visivelmente. O que eu tô falando aqui é sociológico, não é nem... tem gente que vai ligar a internet e falar que loucura, Lula e Bolsonaro não tem nada a ver. Eu não estou falando das políticas ou das propostas, eu estou me referindo aqui especificamente à psicologia de boa parte do eleitorado. Se o eleitorado votou no Bolsonaro para destruir o sistema, para acabar com a corrupção e para o Brasil virar um país governado de lei e ordem total. Essa é a vibe do cara que está votando. Claro, tem gente que vota, tem de tudo no país, né? Tem gente que vota porque quer uma economia melhor, tem gente que vota por outros motivos, mas fundamentalmente você vê claramente a figura do Bolsonaro como uma figura paternal para as pessoas. E o Lula comunica para uma boa parte do eleitorado o mesmo feeling. O eleitor pensa assim, não, ele vai bater nos bancos, ele vai proteger os pobres e tal, e assim por diante. No fundo, o que está se querendo é um líder forte, né? O que se quer é um líder forte, só que esse líder forte, como eu estou falando, essas ideologias não vão permitir o que as pessoas estão imaginando que elas querem obter com isso.
E a outra coisa que vai acontecer é que o próprio sistema, a burocracia inerte do sistema também vai impedir. Então, se você olhar o Lula, bom, então ele está, a princípio, pelo menos nominalmente, favorável à ideologia progressista / socialista. O Bolsonaro está contra, então esse seria o paradigma. Só que o Bolsonaro, quando ele sobe lá, ele não tem poder para executar as coisas da maneira como as pessoas imaginariam, porque o sistema vai travar ele. Então, ele não vai chegar e começar a falar, não, agora libera a economia. Na verdade, ele é um cara ótimo, o Paulo Guedes é um cara ótimo, mas o governo Bolsonaro se imprimiu muito dinheiro para o Auxílio Brasil e outras tantas coisas. Então, na prática, não houve essa liberdade econômica também tão grande quanto se imaginaria no governo Bolsonaro. Assim, que eu diria, nós fomos chutar a Princesa Isabel e assim, meio que ninguém conseguiu produzir coisa muito melhor, entendeu? Assim, depois do negócio, assim. Então eu vejo que tem esse gap, né? E o Elon Musk, bom, o Elon Musk ainda é uma outra coisa. Então, o Elon Musk, o que acontece ali você tem um cara que é uma força da natureza, que é um cara que tem um poder de criação e de inovação brutal. Você acha que as pessoas ainda olham para ele com esse mesmo olhar de essa pessoa pode nos salvar? Essa pessoa tem capacidade, essa pessoa tem peito, essa pessoa tem claramente dinheiro, óbvio, né? Sim, sim. Com certeza as pessoas olham para o Elon Musk como uma referência, porque o cara faz o foguete da ré, entendeu? O cara faz o absurdo, o cara faz o... ele criou o Zip2, vendeu para fazer a PayPal, aí ele vende o PayPal para fazer a Tesla, aí o cara domina o mercado ocidental de carros elétricos, e aí o cara faz SpaceX e aí o cara desbanca a NASA. Assim, o cara é uma força da natureza completa. Ele é um cara que tem uma altíssima capacidade de criatividade e, ao mesmo tempo, uma capacidade analítica de engenharia insana. Então, o cara combinou duas habilidades insanas e é um baita empreendedor. E é um cara skin in the game num nível insano. Ele é CTO da empresa, ele é o cara da tecnologia da própria empresa. E é um cara extremamente arrojado e tal. Então, assim, o Elon Musk, ele é uma força da natureza. E aí ele pegou essa força que ele tem no empreendedorismo e começou a atuar na política também. Então, basicamente, o que ele fez foi comprar o Twitter, que é comprar mídia, que é um caminho muito correto até para quem quer atuar na política. E aí, usando o Twitter, ele comprou essa bandeira de liberdade de expressão e etc. Enfim, e aí ele entrou no meio da briga. E ele, agora, comprou a briga eleitoral, né, de defender o Donald Trump e fazer campanha para o Trump na eleição. Porque ele entende que ou o Trump ganha ou os Estados Unidos está acabado. Realmente, essas mesmas ideias progressistas e socialistas vão destruir o país. Então, essa é a percepção do Elon Musk. E ele liderou um grupo de pessoas do Vale do Silício que se revoltou contra os democratas dos Estados Unidos, que é o partido mais à esquerda. Uhum. E aí, nessa revolta, basicamente... Que é uma coisa que não existia, tá? Um monte de empreendedores do Vale do Silício abertamente defendendo Trump. Isso não... A Califórnia é o estado mais progressista dos Estados Unidos. E isso está acontecendo agora. É bem chocante. É uma mudança de paradigma que não havia, né? Então, basicamente, o Elon Musk é uma... ele é uma força, e essa força dele vai impactar tremendamente a política. Ele representa em muitos aspectos... Então, agora, fazendo um comparativo dos três, vamos lá. Então, o Barão de Mauá representa o empreendedor do período da velha monarquia. A velha monarquia não volta na estrutura que ela era em 1800. Isso acho muito difícil. No entanto, o Elon Musk é o monarca da empresa dele. Ele é claramente o monarca da Tesla. Por monarca, eu quero dizer o líder de uma organização que é accountable, sem dúvida, na organização dele, mas que é a pessoa que toma decisão segundo uma ordem estabelecida, né? O cara que está dentro de um sistema de valores e toma ordem para aquela decisão. Se der algum problema na Tesla, a culpa é dele. Ele é o cara que responde na empresa. Esse espírito monárquico do Musk, né? Que ele exerceu no Twitter, demitiu uma galera no Twitter. Não, ele chegou e chegou descendo um bambu, passando facão e a empresa... A empresa melhorou. Ele demitiu... demitiu, sei lá. Ele demitiu 2/3 e a empresa melhorou, entendeu? Então, sei lá, meio que às vezes funciona. Muita gente não trabalha. Contratou um monte de chineses e programadores e a empresa começou a rodar melhor.
Então, assim, ele fez a retomada da empresa dele, do ponto de vista monárquico, né? Que é uma coisa que eu falo nas aulas para empresários e tal. Total, é incrível aquilo. Então, o que acontece aqui nós temos, então, no Barão de Mauá a representação de valores muito antigos e muito profundos que envolviam, sei lá, família real, uma cultura cristã que existia no Brasil, a devoção à Nossa Senhora Aparecida, a abolição da escravidão, tudo isso é a vibe desse período Princesa Isabel. Veio a República Nova com a ideologia muito forte, com as oligarquias muito fortes. O Lula, por mais que ele se arrogasse um caçador de marajás, um cara contra os coronéis do antigo Brasil, na medida em que ele está vinculado ao socialismo, ao progressismo, ele é um fruto, ele é uma sequência desses valores igualitaristas e, portanto, o eleitor se enxerga nele uma coisa que ele não vai ver. E o Elon Musk representa uma terceira coisa ainda, que é basicamente esse espírito empreendedor e monárquico aplicado numa empresa e os efeitos que você pode ver nisso na sociedade. Eu acho que o futuro organizacional, conforme o progressismo vai decaindo, ele vai tender para a cultura de donos e pessoas que vão exercer poder dentro dessas organizações, né? E se acredita que se fosse talvez melhor explicado a história e melhor explicado para as pessoas, ficaria claro para elas talvez que... Porque eu vi um papo seu com o Perini até, e você falando sobre elementos de se viver dentro de uma monarquia, né? Sim. E não só uma monarquia na sua empresa, né? Como sou dono da empresa, sou monarca e me cerco da aristocracia ali, que são os melhores, como você já disse outra vez, né? Mas que gera um nível de segurança e previsibilidade para o país ou para a instituição. Então, vamos supor, se acontecesse algo e voltasse a ser um Brasil que tivesse um rei, o que seria de vantagem isso? Bom, então, esse tema é muito interessante, né? Porque quando você fala de monarquia, as pessoas têm uma visão pejorativa por alguns motivos. Uma delas basicamente, você é educado dentro de uma propaganda iluminista para demonizar qualquer tipo de governo que tem um líder forte. Então você tem, paradoxalmente, o anseio da pessoa por ter um líder forte e, ao mesmo tempo, a propaganda contra ter um líder forte. Então você leu livros didáticos, ouviu que Luís XIV era um maluco, que mandava matar todo mundo, que isso eram as monarquias antigas. E a pessoa imagina que monarquia é uma coroa de ferro e alguém que vai chegar com babados ou algum treco assim. Perucas, sei lá o quê. E daí o cara acha ridículo. E como ele acha ridículo, ele fala que isso está defasado e não tem a ver com o mundo moderno. Só que quando você começa a entender que o Elon Musk é o monarca da Tesla e o Walt Disney era o monarca da Disney e, sei lá, o Alfred Hitchcock era o monarca dos filmes dele, que claramente se você pensar bem, né? Você vai ver que claramente tem um cara mandando. Que um pai de família é o monarca da família dele. O que acontece aqui é que você está começando a perceber que a autoridade, accountable, sem dúvida, não tirania, porque uma autoridade que não tivesse nenhuma accountability vira uma tirania, né? Ou que não tivesse alguma ordem moral. Mas quando você tem uma autoridade, as coisas tendem a funcionar melhor. Você precisa ter alguém que dá a última palavra em qualquer gestão, qualquer tipo. Toda uma empresa tem que ter um CEO. Se ela não tiver um CEO ou um dono, você não consegue executar as coisas. As tomadas de decisão vai ficar travada. Faz isso que eu tô dizendo, que se der merda é comigo. Exatamente. Enquanto você escuta essa conversa, você tem que tocar no link aqui embaixo para a gente poder mandar a melhor oferta para você estar com a gente na imersão Million 2024. Quer resultado financeiro diferente? Quer viver uma vida muito mais rica, muito mais próspera? Destravar o próximo nível financeiro? Você tem que estar com a gente lá para receber essas ferramentas. Então, você perfeitamente pode imaginar que no mundo atual é a mesma coisa, não mudou isso num país. Então, vamos supor que o Brasil tivesse um CEO agora. Então, o Elon Musk é o CEO do Brasil, por exemplo. Ou qualquer outra pessoa. Quem de vocês gostaria, hein? Comenta aqui embaixo. Quem gostaria que o Elon Musk fosse o presidente do Brasil? Como seriam as coisas? Só que é aquela coisa, ele não vai ficar consultando muito e dizer, isso aqui é melhor para as pessoas, desce o bambu, faz isso aqui, vai dar certo. Ele vai tomar decisões, e se ele performar mal, ele sai como um CEO de uma empresa. Agora, se ele performar bem, ele vai ficando. Vamos supor que não fosse o Elon Musk, fosse qualquer pessoa. Se o Brasil tem um CEO, uma pessoa que toma decisões, que executa, que toca projetos, né? Então ele basicamente você agora... Então,
as pessoas tendem a pensar, então, mas se tiver um CEO do Brasil, então o governo brasileiro vai ser maior. E daí vai sufocar ainda mais as pessoas. Porque o governo... E aí, olha só. Hoje nós temos um governo grande e fraco. Mas você perfeitamente poderia imaginar um governo pequeno e forte. Em outras palavras, você desfazer a burocracia, desfazer a insanidade e ter um gestor que vai ser cobrado pelo que ele faz e que vai executar as coisas de acordo com a performance real. Então, por exemplo, nesse Elon Musk CEO do Brasil, se a economia não performar, é na conta do Elon Musk. Ele que vai ter que se lascar para fazer esse negócio ou vai cair fora. Repare que você poderia ter menos governantes, mas com uma tomada de decisão mais clara, porque não tem que passar por 60 canais intermediários. Nesse sentido, a monarquia é a única forma de governo funcional para o século XXI. Se você olhar os países... Pega, por exemplo, o caso do Bukele, no El Salvador. O Bukele não usa o termo monarca. Quer dizer, no Twitter dele ele se autoproclamou o rei filósofo, então sei lá. Vai saber o que. Vai saber o que ele está usando agora, enfim. Mas o Bukele, em 3 anos do governo Bukele, o El Salvador saiu do país mais violento da América Latina para o mais seguro. El Salvador, em 3 anos. El Salvador ficou mais seguro que o Canadá. Olha que loucura. Demoraram 3 anos, porque ele basicamente mandou prender todos os bandidos. Não, construiu prisão para 40 mil pessoas, qual que mijou fora ali do negócio, cadeia, acabou. E agora a moeda é lastrada em Bitcoin e a economia é a próxima prioridade dele. Ele está trabalhando para crescer a economia do país. E muitas pessoas começaram a voltar e transferir empresas para El Salvador. Ele está desenvolvendo o país. Então, assim... É taxa de aprovação dele altíssima. Mais de 80%. E ele elegeu todos os deputados do país. Na prática, ele já mudou o sistema político do país. Podemos dizer que lá é uma monarquia que funciona? É uma espécie de governo que não se declara uma monarquia, mas que na prática é. Aqui tem um ponto que as pessoas têm que entender, né? Só que a gente está falando de uma monarquia que funciona não seria o que acontece, por exemplo, hoje na Inglaterra. A Inglaterra, exatamente isso que eu ia falar. A Inglaterra não é uma monarquia no sentido que nós estamos falando aqui, porque o rei não manda. Então, dado que o rei não manda, não é uma monarquia. O que eu quero dizer para monarquia é que alguém manda. Um cara tem a última palavra. Basicamente, as pessoas confundem, porque elas têm essa palavra ditadura, né? Que é uma palavra esquisita, porque ditadura significava no mundo antigo governo militar temporário. Na verdade, se você tem um líder com poder, mas que não é accountable e não está segundo a ordem da lei natural, em outras palavras, uma ordem moral e ética, o nome disso é tirania. E se você tem um cara que está segundo a ordem moral, o Bertrand de Juvenel, que é um grande teórico político, ele fala que monarquia acontece quando há uma identidade entre quem governa e quem é governado. Quando os dois são tem uma unidade, então aí isso é uma monarquia. Então o Bertrand de Juvenel fala que a única forma de ter um governo que é basicamente moderado, porque assim, leis, votações, o poder, né? O poder com P maiúsculo janta isso com farofa, entendeu? Ele engole tudo isso e usa isso para crescer cada vez mais. Uhum. E o Juvenal fala, olha, em última instância você modera o poder com o cara temendo pela alma dele. Essa é a única forma de moderar qualquer poder sobre a Terra. Enfim, é uma perspectiva fascinante. De qualquer maneira, se você olhar a Inglaterra, ela na verdade é muito mais uma oligarquia. Tem um monte de gente com poder na City of London, no parlamento, que não tem accountability nenhum e que vai exercendo poder e vai controlando aquilo ali como uma grande burocrata infinita. Se você tivesse um governante que tem um poder executivo mais claro, mas ao mesmo tempo tem um estado menor, você poderia ter menos impostos, mais eficácia e as coisas serem executadas de maneira melhor. E você estaria mais blindado contra a tirania. É mais difícil ter um tirano se todo mundo está avaliando a performance do cara que governa. Então, o que eu diria é que a monarquia, sim, super pode voltar. Eu não acho que ela vai voltar novamente na esfera, na estrutura que ela tinha no século XIX. Mas acho que ela já está voltando. Se você olhar a China tem elementos oligárquicos e tirânicos, sem dúvida. Isso é notório. O Partido Comunista é uma oligarquia gigantesca e burocrática e corrupta sobre vários aspectos. Só que a China tem, depois da era do Deng Xiaoping, né, que fez uma reforma grande lá,
elementos monárquicos, visivelmente. Tipo, o Xi Jinping tem projetos empreendedores baseados no Estado. Funciona. Funciona brutalmente. Funciona tremendamente, a ponto da China começar a ameaçar os Estados Unidos. E é claro que funciona, porque sempre funcionou. Porque nunca parou de funcionar. Pois é, porque o que acontece? O ser humano, ele olha e fala assim, ele calcula o que está acontecendo baseado no que ele viu acontecer nos últimos 40, 50 anos. Ele chama os últimos 40, 50 anos de história da humanidade, entendeu? Sim, sim. E ele não para conceber que talvez existam 3.000 anos antes disso daí, onde a coisa acontecia de um jeito completamente diferente. E mesmo esses últimos 70 anos, assim, quando você olha os Estados Unidos enriqueceu não sendo uma monarquia. É que, na verdade, novamente, os Estados Unidos enriqueceu na Gatorade, que eram barões, o cara tinha poder, é aquele negócio Yellowstone, sabe? O cara tem um nível de poder e autoridade que é inconcebível pro mundo atual. Novamente, Stanford foi feito assim, tinha uma fazenda, o cara fala, sobe aí a faculdade. Tipo, não tinha nada, os caras mandavam no governo, mandavam em todas as coisas. E imposto quase zero. É um modelo tão diferente do modelo americano atual. E esse modelo americano atual, ele é tão novo, ele é tão recente, porque até o século XIX era muito diferente, ele é uma coisa meio que inventada na época da Segunda Guerra Mundial. Ele não existia antes, então ele tem um curtíssimo tempo de vida. E nesse curtíssimo tempo de vida, os Estados Unidos não está voando, na verdade. Ele, na verdade, está perdendo poder relativo. Então, a era progressista nos Estados Unidos, ela não significa o aumento do poder americano, senão a perda do poder americano. Veja que eu entendo o Partido Comunista como uma chaga na China, como uma coisa que drena o país tremendamente. Mas o fato de ter um líder... o Xi Jinping cresceu numa caverna, tem toda uma história sobre o cara, não vou entrar nas nuances, mas... E aqui não é para fazer uma apologia do Xi Jinping, longe disso, mas só o fato de ter um líder que toma decisões claras já é mais eficaz do que uma série de coisas. Mesmo que ele tome decisões más, do ponto de vista da China... claramente é mais eficaz. Imagina se você tivesse um modelo de um líder que está numa estrutura organizada, uma estrutura civilizada, organizada, com transparência total. A Hungria está fazendo essa transição, está funcionando super bem. O Viktor Orbán, claramente uma espécie de monarca da Hungria hoje, está funcionando super. E os países todos foram construídos como monarquias, na prática, né? Os Estados Unidos, tudo bem, era uma república de fazendeiros armados. Assim... era meio que uma monarquia também, entendeu? Assim, não é uma monarquia no sentido, que seja uma república aristocrática, mas também é um modelo diferente que as pessoas estão acostumadas. Então, o que eu acho? Eu acho que esse modelo que as pessoas hoje veem funcionando nas empresas, ele naturalmente vai servir de inspiração para os governos ao longo do século XXI, os governos que quiserem evoluir. Eu acho que esse modelo da burocracia progressista indefinida, que é a epítome para mim, é o Macron e o Trudeau. Para mim, eles são o símbolo do governante progressista burocrata. O Trudeau é da onde? O Trudeau é do Canadá. Ok. E, enfim, eles têm aquelas pessoas que... ambos são notoriamente péssimos governantes. E tudo é woke, tudo é politicamente correto, tudo é muito fraco, tudo é muito podre, nada funciona. Vancouver agora tá cheio de cracudos na rua... Cara, impressionante. Quando começam a implementar essas questões, como a sociedade decai brutalmente. Nossa. Bom, é Vancouver que a gente tá... Então, se você olhar essas ideias, então pega São Francisco, vamos pegar 3 lugares aqui. Paris, São Francisco e Vancouver. Nós não estamos falando de lugares pobres. Eu não estou falando da favela brasileira, não estou falando da África. Nós estamos falando de Canadá, França e Vale do Silício. São 3 dos lugares mais ricos do planeta. Toda a indústria do luxo passa por Paris. Toda a indústria de tecnologia é em volta de São Francisco. E o Canadá sempre foi universalmente considerado um dos países mais desenvolvidos do mundo, com mais seguros. Em Vancouver, tem lugares que você não consegue entrar de tantos cracudos que tem na rua. Cracolândia, nível igualzinho que você tem aqui no Brasil. Em São Francisco, tem ruas com filas e filas de pessoas sem teto. E você entra numa farmácia e tem um cadeado na farmácia. Eu vi, ninguém me contou. 5 horas da tarde, o pessoal desesperado para fechar as lojas com medo de ser roubado.
Porque tem uma lei que se você roubar até $100, não pega nada. Não, e as pessoas entram e roubam tudo, roubam até... Só que roubam, acho que é $200, se não me engano. Roubam $200, só que em vários comércios, né? Então, se você sai roubando vários comércios, é uma loucura. E eu vi lá em São Francisco... Um arrastão legalizado, a quantidade de morador de rua, homeless lá, é inacreditável. Eu nunca vi isso na minha vida. Não, é inacreditável. São Paulo é neném, é nada perto do que tá rolando lá. São Paulo é nada perto do que tá rolando lá. É uma loucura, entendeu? E claro, você olha para Paris e não só tá tendo assalto, apagão, as pessoas... Você vai lá em volta da Torre Eiffel, Deus do céu, por favor, não vá, entendeu? As pessoas vão ficar, na verdade... E você tá falando de um lugar que tem uma beleza infinita, que tem uma indústria muito rica. Então, essa decadência urbana é um sintoma das ideias erradas que estão degenerando os países. Isso não é orgânico. Ninguém organicamente acorda. Ninguém nunca acordou e falou, nossa, eu acho que se você roubar até $200, você deveria ser isento de qualquer coisa. Ninguém faz isso. Ninguém nunca acordou e falou, poxa, eu acho que você deveria distribuir agulhas. E é incrível, porque assim, a Califórnia ela tá acabando, ela tá derretendo, e os caras vão lá e definem coisas do tipo assim, você pode usar tantos gramas de droga que tá tudo bem, você pode roubar até tantos dólares, tá tudo bem. Enquanto isso, o Bukele lá, não, vamos construir cadeia para 40 mil pessoas, vamos botar todo mundo preso e acabou, e aí a coisa funciona em 3 anos. É inacreditável. É inacreditável. E aí você vai pro Texas e tá bombando a economia, e tá crescendo, e tá todo mundo mudando pra lá. E aí você olha o Salvador, tá bombando a economia, e as pessoas estão mudando pra lá. E aí você olha pra Hungria e tá bombando a economia, e as pessoas estão mudando pra lá. Qualquer teoria, quando você vai pra prática... Aí, assim, é um problema que a decadência urbana, ela é inevitavelmente conectada com as ideias que foram aplicadas. Olha, pegar o caso do Brasil. O Rio de Janeiro não tinha crime. Meu avô estava vivo e o Rio de Janeiro não tinha crime. Meu avô viveu um período que o Rio de Janeiro tinha praticamente crime zero. O Rio de Janeiro era anos 50 seguro, ou 60? Nos anos 40 até os anos 50 praticamente não tinha crime. Meu avô foi num episódio que as pessoas vão, claro, ironizar, mas ele foi no jogo Palmeiras e Juventus, que é proclamado pelos palmeirenses como a vitória do Mundial. Mundial que o Palmeiras não tem Mundial. Que é a piada infinita da internet. Mas meu avô estava nesse jogo. Palmeiras jogou com a Juventus, da Itália. Não foi da Moca, foi da Itália. Foi lá no Rio de Janeiro. E aí ele conta da viagem, ele é criança. E ele andava lá nas ruas do Rio e falou, olha, nesse período você andava de madrugada no centro da cidade e não acontecia nada. Então, eu convivi, eu cresci com uma pessoa que conhece o Rio de Janeiro, que é seguro igual a Suíça. Tem vídeo disso na internet. Eu já vi, as pessoas super bem vestidas e tal. Tirando o chapéu. Então, a ideia, essas ideologias, elas são muito mais destrutivas para um lugar do que a guerra. O Brasil morre mais gente do que a guerra do Iraque. E ninguém fala nada. Todo mundo trata isso como se fosse balela, normal. Normal. Não, o crime é alto mesmo. Tem a ver com a pobreza. Mas tinha pobreza no Brasil dos anos 50 igualmente. E aí tem tanto a ver com essa questão de ideologia, porque assim, é curioso, né? Eu morei um tempo em Florianópolis, né? E aquela coisa, a pessoa pode pensar, me prova que isso, né? Um caminho aqui, né, para olharem para isso, né? O maior IDH do Brasil é Santa Catarina. E é, coincidentemente, dos poucos estados brasileiros que o PT nunca colocou a mão. E é de longe o maior IDH do Brasil, né? E alguém poderia falar assim, não, mas é porque é o povo colono, que é maravilhoso. Então, vamos comparar, então, Florianópolis agora com Porto Alegre. Por quê? Um monte de alemão, italiano, imigrante, colono, tem Porto Alegre igual. No entanto, Porto Alegre, curiosamente, é notoriamente mal gerida. Tudo bem, teve umas melhores nos últimos anos, mas é famosa pelo caos. E também é famosa por ter muito mais pessoas socialistas do que em Florianópolis. Total. E aí você vê coisas bizarras em Porto Alegre. Eu lembro uma vez que eu visitei Porto Alegre e tinha um prédião queimado e tinha aquele muro para a Lagoa dos Patos. E aí eu falei, gente, que coisa podre isso aqui. Claramente ninguém tá... E aí teve as enchentes depois, mas eu lembro que eu passei lá e as pessoas vieram para mim, Guilherme, para de ser louco, você acha que isso aqui vai dar algum problema tal? Com certeza o governo tá de olho no que tá rolando. E Porto Alegre foi uma cidade que me deixou meio desesperado, porque eu falei, não é possível que
com tantas pessoas boas que tem no lugar, que o governo vai ser feito nesse nível. Porto Alegre é um dos berços de ideologia socialista do Brasil. Então, é óbvio e tem muitas pessoas de descendência parecida, população parecida, muitas semelhanças com esses outros lugares. Então, com Curitiba, sei lá, com outros lugares. Então, é claro que as ideias impactam tremendamente na gestão do lugar. Tipo, é evidente, né? É a prova que ideias têm consequências. Mas com certeza. Seguinte, uma outra pergunta agora em outro lugar, já que a gente passou por essa tríade que você não esperava de Barão de Mauá, Lula e Elon Musk. Cara, Sim. O que te fez enriquecer, né? O que te fez progredir financeiramente? E todo homem deve buscar enriquecer? Dia 6, 7 e 8 de dezembro em São Paulo é uma única turma por ano a Imersão Million. 2022 lotou, 2023 lotou e 2024 vai lotar também, não fica de fora. Você tem que tocar no link aqui embaixo para receber do nosso time no seu WhatsApp a melhor oferta possível nesse momento para que você participe, esteja com a gente na Imersão Million 2024. Olha, eu não me vejo como uma pessoa rica, depende do paradigma que você está usando. Eu tô aqui com o Wendel, né? Não, para. Então eu gostaria de me proclamar um mendigo face ao comparativo, né? O nome do negócio do cara é Million, então já era, entendeu? Eu já fico... Só o nome já me indica o meu status mendicante. Então, olha, eu tive várias situações de vida. Você sabe, quando eu casei, eu ganhava tipo R$4.000, que era um salário... Eu considerava bom pra época que eu casei, eu tinha 25 anos. Mas aqui em São Paulo, R$4.000, pra quem conhece, é um salário duro. Não é uma realidade que a pessoa morava num apartamento de 20 e poucos metros quadrados. E assim, trabalhando bastante pra fazer as coisas nisso. Depois eu tive uma realidade progressivamente melhor financeira. Foram várias etapas, né? E depois eu empreendi e tenho a minha própria empresa. E muito do dinheiro que eu ganhei para a empresa foi para a própria empresa, né? Não é que ele tá comigo, senão que ele foi reinvestido nas coisas. Mas assim, esse tema de enriquecer é bem interessante porque tem vários tipos de riqueza, né? Então e eu acho que... deixa eu ver como eu explico isso. Vamos lá. Então, primeira coisa. Eu não gosto da linha de vagabundagem do tipo... não, enriquecer é ruim, porque se você enriqueceu, você fez algo de mal, e você roubou de alguém, e isso está errado. Veja, pessoas que são muito produtivas e que têm uma visão certa estratégica, que empreendem, não sei o que, muitas das pessoas enriquecem mesmo, é meio que natural. Consequência. Assim, é uma consequência natural de muitas coisas. Claro que dá para você enriquecer tendo certos defeitos, mas muitas vezes a melhora da pessoa está associada a esse enriquecimento. Aí tem uma coisa também que é importante. Querer melhorar de vida e querer ver o negócio prosperar é algo absolutamente legítimo e bom. E eu diria que é um motivador bom para a pessoa, contanto que esteja colocado dentro de uma hierarquia de bens. Então, por exemplo, eu casei relativamente cedo e eu queria sustentar minha família. E eu tenho 4 filhos. A minha mais velha tem 6 anos. Você e sua esposa estão com que idade? Eu tenho 32. Minha esposa tem 31. A porteira tá aberta e vai vir mais ali, hein? Vai vir mais. A gente tem 4 filhos e eu tenho 6 anos de casado e 4 filhos, né? Uou! Eu não passo cheque em branco. e assim, e aí veja, eu tenho que pagar as contas dos meus filhos. Então, eu... Naturalmente, como eu tenho que pagar as contas deles, eu tenho que trabalhar e fazer a coisa acontecer. Então, esse era um motivador muito grande para melhorar de vida. Era basicamente pagar as contas dos meus filhos. E depois tinha um outro motivador que eu não sou uma pessoa praticamente pegada ao dinheiro, tá? Eu não sei nem... Porque os maiores bens que eu tenho na minha vida, e acho que enriquecer envolve você ter ativos espirituais antes de tudo. Os maiores bens que eu tenho na minha vida são intelectuais, são espirituais, são a minha família. Na verdade, eu vejo o dinheiro como um meio para ter uma tranquilidade para focar nesses bens. Porque se eu tivesse uma condição financeira muito pior, eu ia estar tendo toda hora que correr atrás do dinheiro de uma maneira meio desesperada. Eu não conseguiria deixar, claro, o famoso dinheiro trabalhar para você. Você não conseguiria mobilizar os bens de uma maneira que eles te ajudam. Então, se você está toda hora nessa situação, como é que eu vou parar
para ter uma vida espiritual mais tranquila, ou para focar nos meus estudos, ou para ajudar minha família numa situação que eu preciso. Então, a forma como eu enxergo é que qualquer tipo de ascensão financeira ajuda no projeto maior da minha vida, que é uma vocação intelectual, familiar e espiritual. Uhum. Então eu não posso me dar o luxo de não ganhar dinheiro. Eu não posso me dar esse luxo, eu não tenho essa opção. Eu poderia ser herdeiro, eu poderia ser. Eu até descendo de uma família nobre, mas totalmente falida. Não totalmente falida, mas assim, não é uma família rica, não é nada disso. Eu não sou herdeiro de nada, então assim, eu nem. Meu pai, quando te guardou casar, ele falou: paga o seu próprio casamento, entendeu? Você se vira aí para pagar os casamentos, tinha dinheiro. Fiz a minha festa de casamento no salão da paróquia. Então, você sabe quando as pessoas falam que eu ia empreender na filosofia? Você ficou louco, né? Você vai empreender em Total. filosofia, você realmente é um retardado completo. Você é um estúpido, porque a filosofia é pior área para você empreender. E, e aí eu olhei e falei, cara, não, na verdade, eu acho que na verdade é a melhor área para empreender para mim, porque é, é tão ruim o conteúdo que tem de filosofia por aí, e é uma área tão importante. Uhum. E, na verdade, a área, intelectualmente falando, a mais importante, porque todas as outras coisas vêm da filosofia, né? Que é uma área fundamental. Alguém vai ter que empreender nisso, né? E aí, quando eu trilhei essa jornada, então, universalmente, você sabe que quando eu falei que ia empreender na filosofia, todo mundo falou que era uma loucura. Todo mundo, todo mundo. Quando eu tô falando todo mundo, a gente fala, ah, não, balela, como todo mundo. Cara, é todo mundo mesmo, não era um negócio assim, era todo mundo falando, cara, você tá louco, você tá fazendo faculdade de filosofia, você ficou louco, entendeu? Você tem. Eu larguei a faculdade de Direito pra fazer filosofia, né? E em cada etapa do processo, todo mundo falava que ia dar tudo errado. Claro, minha esposa sempre apoiou muito, mas pensando assim, todo mundo assim, fora da minha casa, né? Todo mundo falou que você tá louco, isso aí vai dar errado, por que vai lançar um produto, por que não sei o quê, por que blá blá blá. Toda uma cabeça assim. Mas a minha cabeça era, olha, tem que fazer acontecer, tenho que levar adiante isso, porque dando certo esse empreendimento, eu vou levar a filosofia para mais pessoas. E cada vez mais eu vou poder expandir esse trabalho e beneficiar mais pessoas, né? E eu tenho essa formação de empresários também, que é outro empreendimento fundamental. Então, o crescimento desses empreendimentos é o crescimento do meu trabalho, do alcance do meu propósito. O que eu entendo que o dinheiro pode corromper uma pessoa? Se a pessoa inverte essa hierarquia e ela, na verdade, faz tudo só pelo dinheiro. Então, e minha empresa tem que lucrar. Vamos partir da parte óbvia. Se a sua empresa não está lucrando e não tem margem, não é uma boa ideia. Isso é uma péssima ideia. Então, eu não acredito que tem que ser ONG, essas coisas. Eu acredito em empresa e tem que dar lucro. Só que, se o dinheiro para você é uma ferramenta só para você consumir e ficar comprando mais conforto para a sua vida, você vai se corromper muito rápido pelo dinheiro. Porque o dinheiro, ele vai sempre virar uma ferramenta para você, não para deixar um legado, para construir algo, mas vai virar uma ferramenta simplesmente para você, para o hedonismo pessoal. Então, vamos pegar o caso do Elon Musk que você citou. O cara, ele é all-in, sabe? Ele pegou o dinheiro que ele ganhou nas empresas deles e voou tudo num outro empreendimento. Por isso que ele é o top 1 do Não, negócio. ele pegou tudo que ele fez a venda do PayPal e meteu na Tesla quando era uma coisa Tudo. assim. Não tinha nada, era tudo mato. Ele pegou tudo. Ele pegou todo o dinheiro que ele tinha e falou: vou botar tudo, vou torrar tudo, vou gastar até o último centavo. Ele comprou a briga de maneira brutal. A cabeça das pessoas muitas vezes eu quero dinheiro para prazer, eu quero sair com a mulherada, quero comprar itens para fazer inveja no vizinho só. O cara não está valorizando o bem que ele pode fazer com o dinheiro. Ele não está pensando nisso. Ele não está colocando como o dinheiro pode enriquecer a vida dele num sentido mais profundo que o meramente material. Então, o dinheiro, a forma como eu enxergo, é que ele é uma ferramenta para ele deve ser uma ferramenta para o engrandecimento das pessoas. É a parábola dos talentos. O que eu sou apaixonado o que me deixa apaixonado na vida empreendedora? O que me deixa apaixonado é o fato de que eu, Guilherme, consigo com todas as coisas que eu criei, chegar a milhares de pessoas e fazer o bem para elas.
E isso me engrandece e consegue dar um conforto para minha família. É uma combinação de coisas boas. No dia que eu falasse assim, não, o dinheiro para mim agora é uma ferramenta para eu ficar buscando uma vida só de conforto e eu perdesse esse espírito de trabalho, ele deixou de trabalhar para o meu bem e passou a trabalhar para o meu mal. Então o problema do dinheiro não é o dinheiro em si. Uhum. Até porque o dinheiro em si é uma ferramenta, como tantas outras. O problema é a doença do dragão, né? No Hobbit tem essa figura da doença do dragão. O que é a doença do dragão? O Bilbo é muito apegado aos bens dele e tal. E ele chega enquanto o dragão. O dragão senta em cima do tesouro. Mas o que aquele tesouro faz? Nada. Estando embaixo do dragão. Nada. O dragão senta em cima dele basicamente para alimentar a própria vaidade. E aí o Bilbo aprende no Hobbit que ele precisa se desfazer do tesouro para acabar com a guerra. Então ele vai, tem a Arkenstone, os caras se corrompem pela joia, né? Ficam olhando para ela, ficam naquela loucura. E o Bilbo percebe, não, dane-se essa joia, entendeu? Deixa eu me desfazer logo essa porcaria para acabar com a guerra. E a gente vai resolver a guerra. A preocupação do Bilbo é proteger a terra dele, proteger o lar, é derrotar o mal. Quando uma pessoa coloca a vida empreendedora subordinada a valores maiores, eu diria que ela tem até mais força para comprar as batalhas da vida. Uhum. Então, existe o que eu tento seguir para minha vida, e eu tenho muita alegria, sabe? A primeira vez que eu lancei um produto digital, o meu curso de leitura e memória, e ele fez o famoso 6 em 7, né, do marketing digital, assim, Uhum. e eu fiz, quando eu lancei o leitura e memória, eu fazia o tráfego, eu fazia o mailing, era eu e a Ana a equipe, né? Então tinha eu e minha esposa. Eu gravava o vídeo no YouTube no celular, porque eu não tinha dinheiro para comprar uma câmera. E liguei lá no Hotmart, abri lá, subi o produto e falei, cara, li o livro tinha o curso do Érico Rocha, muito famoso, Sim. né? E aí eu não tinha dinheiro pra fazer. Eu falei, eu vou fazer esse treco, é muito caro. Aí eu comprei o livro, eu descobri que dava pra comprar o livro do Jeff Walker por 20 conto, entendeu? Aí eu comprei o livro do Jeff Walker, li e falei, cara, vou fazer, entendeu? Vamos ver o que dá. E aí eu resolvi fazer o lançamento. E na época eu deixei o emprego que eu tava e foquei nisso. E aí eu lembro a alegria que teve, sabe, pra minha casa, pra tantas outras coisas. Porque era a época da pandemia, Uhum. comecinho da pandemia. A gente tinha tido nossa segunda filha. E agora eu conseguia estar mais presente pra minha família, ao mesmo tempo estudar e fazer as coisas e continuar nesse projeto. É uma alegria muito grande. E eu entendo que quem tem um sonho empreendedor tem que almejar esse tipo de alegria, que é a alegria de ter um produto que depende de você e que agora está na sua mão. E se der certo é culpa sua, e se der errado é culpa sua, e é a batalha que você comprou. E aí depois eu trabalhando em empresa, eu descobri que no fundo as pessoas precisam de autoridade e de alguém que seja o líder para elas. Então, porque você vai ter uma equipe, né? Claro, isso é a primeira questão, mas nem tudo é tão róseo, porque você vai ter a equipe e aí vai vir o desafio, porque o ser humano, ele hoje, infelizmente, ele é desacostumado ao trabalho. Então tem esse livro de São José Maria Escrivá chamado Caminho, que é sobre a santificação do trabalho. E em Caminho tem essa ideia de você oferecer o seu trabalho como um serviço para Deus, né? E lá quando eu fui ler Caminho, eu entendi isso. Falei, poxa, eu tenho que santificar o meu trabalho. Só que as pessoas hoje não pensam em santificar o trabalho, elas pensam em... porque tem dois tipos de coisa, né? Você pode ou querer produzir e viver do resultado dessa produção, ou você pode querer parasitar o dinheiro dos outros sem trabalhar. Essas duas coisas são uma possibilidade. Então, muitas pessoas entram no mercado de trabalho, eu não estou falando espeditando as pessoas, mas infelizmente acontece, pensando qual a vantagem que eu posso levar do negócio. E elas muitas vezes cresceram sem o pai, ou tiveram dificuldades com o pai, então elas não entendem a autoridade e o fato de alguém mandar nelas, e elas não têm responsabilidade nas coisas. Então, o empreendedor, ele não só vai sofrer com o lançamento do produto, com o fato de depender dele, porque se der errado, é só na mão dele, não tem quem botar na Não conta. tem ninguém, é ele e acabou. É ele, acabou. Se falhar, é culpa dele. Segunda coisa, ele vai sofrer também com
a gestão das pessoas. E aí vem uma habilidade que ele não estava esperando, que é o cara vai ter que ser o pai, entre aspas, de pessoas que, sei lá, não tiveram pai, assim, sabe? É um treco que ele não deveria ser, ele tem que ser o líder, não o pai, mas ele imediatamente vai ver a imaturidade. Por exemplo, na geração Z, mais da metade das pessoas falam que se o chefe cobrar, elas não querem trabalhar. Tipo, é a estatística do absurdo do absurdo. Esse desafio de liderança e autoridade na época atual, então ele é muito ingrato. No entanto, ele é muito gratificante, porque você consegue guiar as pessoas para tirar o melhor delas, para tirar um bem delas. Então eu enxergo que a segunda tarefa que eu aprendi na vida empreendedora, a segunda coisa que eu aprendi é como é importante ter liderança nas pessoas, e alguém dar a cara a tapa para guiar elas. Uhum. Num mundo caótico e confuso. E a terceira coisa que eu aprendi da vida empreendedora, que eu já falei antes, mas que é pertinente, é que você multiplica o seu trabalho com ela. Só que... Então, só um ponto. O que foi muito interessante que você falou foi: eu busco fazer dinheiro, busco prosperar para que eu possa ter tempo e defender aquilo que realmente eu acredito e que talvez é o teu chamado, talvez é o teu talento, talvez são as coisas mais valiosas da vida. E não somente para como é que eu compro a próxima coisa de marca ou como é que eu... não, fazer o que com isso, né? Eu tento me vestir do melhor que eu posso e ter alguma coisa, mas eu vou fazer o que com essas coisas? Tem um monte de cacareco, eu vou fazer o que com um monte de cacareco? Eu não tenho nem o que fazer com essas coisas. Eu não sei. As coisas que eu mais preciso... Eu lembro uma vez que eu estava viajando para os Estados Unidos e aí eu estava em Austin, estava conversando com o pessoal até ligado ao Elon Musk. E aí eu olhei e eu falei, cara, cidade não tem nada. Tem uma igreja, tem uma missa, tem uma academia aqui, tem o jiu-jitsu e tem um monte de livro. Aí eu falei, bom, tem tudo que eu preciso. Aí eu olhei e falei, mas se eu fosse para qualquer outro lugar do planeta, não é todos, mas uma boa parte dos lugares do planeta, a maioria dos lugares, meio que tem tudo isso também, entendeu? E aí eu olhei e eu tive uma reflexão, falei, cara, meio que é tudo inútil fora isso, sabe? Porque qualquer coisa fora isso que eu falei não vai me fazer ser um pai melhor, lutar melhor, mais inteligente ou ter uma vida espiritual melhor. Total. Então esses são os bens que eu preciso. É que o maior valor que existe financeiro no mundo é equity. Isso aí é clássico. Não tem... A partir de um certo ponto você nem tem coisa para comprar mais. Vira só... Tipo, o Elon Musk já passou do ponto de comprar itens, né? Ali ou comprar, sei lá, ilhas, territórios vastos. Mas nem isso, cara. Passou desse ponto. É empresas mesmo. O que ele fez ali foi comprar o Twitter porque chegou um ponto que o dinheiro só compra isso. Mas empresa é o quê? É o trabalho de alguém para prosperar e ter algum meio para fazer alguma coisa no mundo. Ou seja, o empreendedorismo ou a riqueza, a partir de um certo ponto, ela é um símbolo do trabalho, do que aquele trabalho pode significar. Então, o item de consumo, ele não é o centro da vida de ninguém. Ele é uma ferramenta. Não deveria ser o centro, né? Ele não deveria ser, porque se ele não é, né? Você pode torná-lo o centro. Mas ao torná-lo, você está se afastando do que é o centro de verdade. Uhum. E o centro de verdade tem a ver com a sua família, com a sua fé, com as coisas que você ama. Olha, Wendel, o que acontece assim, eu vi muitas pessoas nesse meio intelectual e tal que odeiam a ideia de enriquecer ou empreender. Porque eles pensam assim, não, isso é egoísmo, isso é ganância. A quantidade de pessoas que me odeiam, então há uma percepção de que eu sou muito próspero, eu nem sou tanto. Novamente falei que eu sou aqui, eu não tô no Million, entendeu? No Million... Você vai estar no palco do Million, e você já tá fazendo alguns milhões que eu sei, vai. Não, mas veja, eu não sou tão próspero, eu perto de vários alunos meus sou um mendigo completo. Não, perto dos seus alunos eu sou neném também, pelo amor de Deus. Eu tenho muitos alunos que são muito prósperos. Agora, esse cenário porque você vai se corromper pelo dinheiro, você não deveria enriquecer e tal. Cara, quando é de ódio que eu comecei a receber depois dessa percepção de sucesso é infinita. Tipo, as pessoas odeiam mesmo. Tipo assim, isso gera uma raiva, é loucura. Essa coisa da inveja é seríssima. Eu não tô falando isso como uma coisa
arbitrária, não. Não, mas você acha que é por conta da inveja ou porque você acabou de fazer o que a pessoa acreditava que era o norte absoluto da vida dela, falar que, assim, cara, esse norte não existe. Você tá correndo atrás dessa parada e essa parada não é onde vai te levar pra... E o cara fala assim, cara, mas eu desperdicei 15 anos da minha vida nisso. Eu acho que é os dois, Eu acho que no meu caso combina 3, aliás. Porque é mais ou menos igual aquele cara... Eu tô quebrando a autoilusão do cara. Sim. Depois tem, esse cara fez um negócio que eu gostaria de ter feito e eu não fiz, aí acho que é o que eu tô querendo dizer por inveja. E 3, eu ainda tô ideologicamente dando um tapa na cara dele. E aí é o... É demais. É demais. Aí o cara fala, esse cara precisa destruir ele a todo custo. Tem isso. Enquanto você escuta essa conversa, você tem que tocar no link aqui embaixo para a gente poder mandar a melhor oferta para você estar com a gente na imersão Million 2024. Quer resultado financeiro diferente? Quer viver uma vida muito mais rica, muito mais próspera? Destravar o próximo nível financeiro? Você tem que estar com a gente lá para receber essas ferramentas. Mas assim, tem gente que odeia, por exemplo, o fato de eu falar de restaurar o Brasil ou querer mudar o Brasil. Fala, não, cuida do seu. Esquece o país, não se preocupa. Cara, eu não vou retroceder nisso, porque eu vou insistir que a gente tinha que mudar o Brasil. É claro que é mais fácil falar cuida do seu. Qualquer pessoa sabe que é mais fácil falar cuida do seu, mas o problema é que eu amo as pessoas, eu amo a minha pátria, porque eu amo a extensão da minha família. Eu amo essa terra, eu amo as pessoas que estão aqui. Eu acho que esse patriotismo é importante. Então, o empresário, ele tem que ter um norte religioso e moral, e ele tem que ter um certo patriotismo. Ele não pode ser um apátrida total. Quero ganhar meu dinheiro e ir para a Flórida e dane-se. Eu não acho que essa é uma boa mentalidade. Eu acho que o empresário tinha que olhar para o Brasil e falar, eu vou comprar essa batalha, eu vou brigar e eu vou tentar salvar esse país. Eu não vou fugir, eu não vou... eu não tô nada contra. Eu não tô querendo julgar o cara que também foi morar na Flórida. O meu ponto... Ainda é um estado mais conservador dos Estados Unidos, legal, tal. Acho que tem suas vantagens. O meu ponto não eu não sei se me faço claro aqui. Quer dizer, o meu ponto... é muito mais o empresário comprar a briga de lutar por aquilo que ele acredita e lutar por valores mais elevados das pessoas ao seu redor, sabe? Sim. Não acho que... Aí vem outro ponto também, que aí o cara não entende. O cara ter uma qualidade de vida melhor, um carro melhor, uma casa melhor, é natural se a empresa dele prospera. Isso é para ser assim. É lógico. Porque, veja, tem outro cara que tem um carro melhor que o meu. Porque ele é herdeiro. Natural. A família dele construiu. A minha não. Aquele patrimônio específico, não me legou. É natural que ele tenha aquele carro. Mas ele deveria andar de ônibus igual a mim. Não, ele não deveria. Ele deveria ter o que Deus deu para ele. Agora vem o outro, a contrapartida. Deus deu bens para a pessoa. Mesmo que ela tenha obtido pelo mérito dela. As duas coisas não são incompatíveis, tá? Uhum. Na verdade, as duas coisas, se você obteve, mas Deus te deu o talento para conseguir aquilo. Então não tem como fugir da lógica que Deus tem. Deus deu aquilo. Se ele deu, ele quer alguma coisa em troca. Essa é a única coisa que eu ressalto. Longe dessa ideologia socialista que fala, não, você não deveria ter, você deveria andar de ônibus, porque eu odeio o fato de você ter algo, isso não é bom. Mas eu também não sou dessa ideologia liberal que vai falar, não, é o seu dinheiro, faz o que você quiser com ele. Eu estou em outro paradigma, que é o paradigma cristão, que não é nem uma coisa nem outra, não é nem o liberalismo nem o socialismo, que é assim, olha, isso é seu mesmo, e é de direito e é justo, e é bom que você enriqueceu. A minha pergunta agora é outra, qual é o seu chamado agora, qual é a sua missão? Por que Deus permitiu você enriquecer? Essa é a pergunta que eu faria. E agora, ele quer o quê? Ele quer que você faça o quê com tudo isso? Uhum. Qual é o seu chamado? Então, a questão do dinheiro é a vocação que ele traz, não é o bem per se, mas é a vocação. Eu acho que todo mundo que tem prosperidade material tem um chamado. Qual é esse chamado? Olha, tem a ver com família, patriotismo e Deus, sempre tem. Mas esse chamado, ele vai sempre ter muito a ver com as circunstâncias da pessoa também. E como que ela pode transformar e trazer o bem naquela circunstância. Cada um vai ter um chamado diferente. Eu não tenho a mesma vida que você tem, o mesmo tipo de pessoas que vai estar conectado e a mesma coisa. Cada um tem o seu chamado. Só que o empresário tem que viver o seu chamado até o final. E por isso que ele tem que lutar também pelo país. Não que ele tem que ser um político, não é disso que eu tô falando. Mas aí só que aí uma coisa, como aterrizar isso, para mim faz total sentido. Inclusive, antes da minha conversão para o catolicismo, antes de eu me aprofundar em relação ao que é realmente a verdade com V maiúsculo, né?
E a verdade é o homem de Nazaré, né? Que a gente já pode falar dele depois. Eu tinha, por exemplo, a lista de Rolex que eu queria ter, a lista de relógios que eu queria ter. Tipo, não fez mais o menor sentido. Os próximos carros que eu tenho que ter, eu falo assim, cara, mas isso não faz mais o menor sentido, entendeu? Eu falei, porra, isso aqui que eu já tenho, eu já olho pra isso que eu tenho e falo assim, cara, e aí, será que vale a pena continuar tendo? Então, Assim, tem um ponto que é inútil. Olha, carro, vamos lá. É super legítimo uma pessoa ser apaixonada por automobilismo e gostar da máquina do carro. sim. Isso é uma coisa natural. Tipo, você pode... Existe uma grande diferença entre o carro para pegar a mulher e o carro e a forma como o Enzo Ferrari olhava para o carro. Elas não são parecidas, elas não têm a mesma conotação. Então, é muito natural que uma pessoa goste de automobilismo ou goste de... Tem aquele filme Ford versus Ferrari. Eu acho que ele super ilustra Maravilhoso. o espírito do cara que ama a máquina. E acho que há um mérito, há uma grandeza em amar a máquina e a velocidade. Só que isso é diferente do carro como um mero símbolo de status. Eles não são coisas equivalentes. Então, o que eu colocaria? Que o cara que busca o carro, a partir da riqueza, que ele buscasse amar o artesanato por trás do carro e não o símbolo. Uhum. E aí o cara que ama o artesanato do carro, você vai na garagem dele e tem um gurgel. Não, muitas vezes, beleza, pode ter até um carro eventualmente mais caro, mas é aquele cara que compra o gurgel para botar na garagem porque ele ama o que aquilo representa. Ele não Sim. ama o efeito social daquilo. Então essa é uma questão. Não é um problema, porque tem até um elemento logístico, que nem o cara tem lá um avião e o cara usa o avião para se locomover, tem um elemento logístico. Mas é um super problema quando tem coisas inúteis. Uhum. Tipo, 16 Rolex, você faz o que com isso? Que pessoa faz o que com isso? Para que serve isso? Qual é a utilidade disso? Então, o cara mesmo muito rico, é claro que ele tem que olhar para as coisas dele e falar, poxa, eu tô fazendo o que com esse treco? Para que serve? A pergunta é para que serve? Então, é muito louco isso, porque quando eu comecei a fazer dinheiro, eu comecei a... Aquela coisa, né? Você não teve isso e você quer ter. Aí eu comecei a comprar, comecei a comprar tênis, que era uma coisa que eu não tinha acesso e agora eu tinha. Perfeito. E eu cheguei ao ponto de ter, sei lá, uns 12 Air Jordan, aqueles Adidas Easy, eu tinha, sei lá, mais uns 10, 11. Sabe, eu cheguei a ter, sei lá, uns 60, 70 tênis. Uhum. Aí me vem a ficha que nos últimos 12 meses eu usei 4, 5 tênis. Bom, eu não preciso de mais do que 4 tênis. Não é nenhum homem, tá? Usa muitos sapatos, entendeu? Ou pelo menos a grande maioria dos homens, a tendência do homem é usar 2 sapatos a vida inteira, assim, sabe? Essa é a tendência de qualquer... Bom, tudo bem, claro que vai ter as exceções aí, sei lá. Mas a galera que eu conheço usa poucos sapatos. Porque o homem tem aquela tendência de abrir o armário e pegar a primeira coisa que é mais confortável, botar no pé e ir, entendeu? É isso, cara, eu entendo perfeitamente a vibe, porque você vem de um estado de privação de algo e quando você tem, você fala, eu preciso disso em grande quantidade, mas não vai usar. É tipo, não tem pra que usar. Se o empresário brasileiro, ao invés dele querer 60 mil tênis, ele pegasse dinheiro, começasse a abrir escola, a abrir universidade, a comprar mídia, para botar educação de alto nível, começasse a investir em coisas, que pegasse dinheiro para investir mesmo, em coisas que são reais, nossa, o país era outro. O país era outro patamar, era outro jogo, era outro negócio em arte. A Renascença foi feita assim, o cara pegava lá o dinheiro dele e falava, beleza, vou contratar uns artistas, os caras vão fazer esses quadros. Toda a arte da história teve patronos. Hoje só fazem arte moderna, só lixo, só coisa desconstruída. Por que não aparecem os patronos de arte clássica mesmo, boa? Por que não aparecem promotores de cultura clássica e boa? Tem muita coisa legal para fazer com dinheiro que não é desperdício. Agora, eu também não quero novamente falar que não tem certos itens, o cara tem uma casa maior, o cara não sei o que eles não fazem sentido. É claro que eles fazem, até porque não dá pro cara... O Elon Musk é um caso meio extremo, porque ele meio que mora um pedaço da vida dele num container, aí também o cara já foi pra um... Não, é outra coisa, é um bicho à parte. É um bicho à parte, né? É um bicho à parte. E um outro ponto que está dentro disso que a gente está falando, né? Sobre a questão do empreendedorismo e o homem de negócio, mulher de negócio. Onde é que você... E aí falando principalmente com aquele cara agora, aquele homem, aquela mulher, que ou ele é autônomo,
ou ele tem até 20 funcionários na empresa? A gente não Sim, está sim. falando com um cara que tem 200, 500, Sim, né, sim, e sim. tal. Onde é que você acha que esses caras mais erram na mentalidade ou na vida empreendedora ou no negócio deles? O que, você mentora, sei lá, centenas de empresários de vários portes. Onde é que você acha que os caras mais erram em relação ao negócio deles, na sua visão? Claro, eu acho que o maior erro dele, vamos lá então. Nessa fase é desorganização, deslumbrar. Então, por exemplo, a empresa às vezes agora começa a fazer um bom dinheiro, o cara quer gastar todo o dinheiro que entra na empresa, torrar o caixa. Ele pensar o growth, né? Calma. Não, você tem que ir melhorando a margem e não pode perder de vista a margem. E como a empresa pequena, dá super para você ter uma margem maior. Então tem que deixá-la crescer e ir estruturando. Contratar pessoas boas, que vai ser um grande desafio, porque essa é a fase super de pessoas da empresa. Então todo mundo que está ali tem que ser muito alinhado com o propósito, tem que alinhar esse negócio. Nessa fase ele vai ter que ser muito organizado, e daí o cara tá vindo numa fase que ele era desorganizado e agora vai ter que se organizar. Uhum. Então organização é uma tarefa muito grande do empreendedor. Então cercar de pessoas boas, se organizar, é uma fase em que o cara pode ter a tendência de querer resolver tudo no operacional ele mesmo, e compreensível, porque ele vai ter que descer para o operacional várias vezes nesse tamanho de empresa. Só que ao mesmo tempo, embora ele tenha que descer para o operacional, ele precisa de pessoas qualificadas, ele precisa ir passando o bastão. Então ele não pode ficar no operacional a um ponto dele nunca conseguir passar o bastão. Ele vai ter que formar pessoas, e formar pessoas é uma coisa que as pessoas têm uma preguiça de fazer, porque dá trabalho, porque os caras vão... Você vai... Formar pessoas é se frustrar inevitavelmente. Você não tem como formar pessoas sem se frustrar. É uma fase que o estresse pode pegar muito, e ele tem que manejar isso, então ele não deveria... Vai ter que trabalhar, sacrificar muita coisa sem dúvida, mas ele não deveria deixar de lado certas... vida de exercício, vida de oração, vida de estudos, mesmo que ele tenha que trabalhar muito. Que eu acho que é uma fase que o cara vai ter que trabalhar muito. Não tem como. Se o cara tá erguendo uma empresa, ele não tá trabalhando pelo menos 12 horas por dia, tem alguma coisa de errado ali. Bom, isso aí eu entendo que as pessoas ficam nervosas na internet quando falam de quantidade de horas. Mas, cara, quem tá nervoso usualmente não é o cara que teve que erguer uma empresa. Sendo bem... Quem já teve que... O cara fica nervoso, tem gente que não gosta, tem que trabalhar X horas. Todo o número que você bota, já aparece um cohort da internet revoltado, falando que absurdo, que absurdo. É que, cara, sabe esse negócio de monarquia que eu falo, empresarial? Esse negócio aí que eu vejo, lembro o Primo Rico, né, que ele falou esse negócio aí, o Thiago Negro falou esse negócio de X horas de trabalho, e aí o nego ficou revoltado, assim, veio matando. É que, cara, todo mundo que fez sabe que é assim, tipo, é meio... todo mundo sabe, entendeu? Você não, pode fingir que não é, mas... Os primeiros, eu posso colocar claramente aqui, durante uns 7 anos da minha vida, era de segunda a segunda, e era pelo menos, sei lá, pelo menos 10 horas de trabalho por dia, pelo menos, inclusive final de semana, inclusive domingo, é loucura. Mas aqui não tem como fazer uma empresa crescer sem ser assim. Quem que faz? Quem fez diferente? Não tem como, não tem como. Para fazer uma empresa mesmo, você que tá... A não ser que o cara já tenha muito capital prévio que ele tá derramando na empresa. O cara que tá bootstrap, é isso mesmo. O cara faz na marra. Sempre foi assim. Cara, a quantidade de autoridade, esse negócio de monarquia empresarial, quando o cara não entende, a quantidade de autoridade que você tem que exercer para fazer uma empresa rodar é inimaginável para o cara que nunca fez. Inimaginável. O cara que tá fora, eu tive a experiência de não ser empreendedor depois de ser. Quem tá fora não faz ideia. Do que é o rolê? Quem não senta na cadeira. Mas quando você diz assim, a quantidade de autoridade, você quer dizer o quê? É a quantidade de tudo, de tomada de decisão. Sim. De skin in the game pesado, de passar pressão em todos os negócios, de ter que dar uma ordem, de ter que guiar um cara, de ter que demitir um cara, de ter que contratar alguém, de ter que botar ordem no negócio que tá bagunçado, de ter que abrir a caixa preta no negócio que tava errado, de ter que olhar o financeiro e rever, de ter que olhar e falar, galera, a banana vai ter que ser batida, não importa o que aconteça. Tudo isso, de tudo que envolve. E quem nunca sentou na cadeira não sabe no limite como como qualquer coisa da vida. É que nem, sei lá, um atleta olímpico. Eu posso até descrever a experiência, mas assim, eu não sei no limite como é a experiência de ser um atleta olímpico, entendeu? Por exemplo, quando você olhava um MMA da vida, você viu uma luta de UFC,
Você fala, pô, aí você começa a fazer jiu-jitsu. Você quer Aí um você- elemento. Um elemento. Aí você É. assim, cara, é impossível aquilo ali que eles fazem, é inacreditável. É surreal, é um O negócio cara do fala, pô, nível. quarto round, o cara já tá cansado. Como é que pode? É round de 5 minutos? O cara tá louco? Faz um rolo agora de 5 minutos com um cara daquele nível. Só jiu-jitsu, sem MMA. Cara, o cara sai morto, entendeu? Destruído. A Destruído. pessoa tem que estar vivendo lá pra poder entender isso. E o caso do empreendedor é isso, cara. Quem senta na cadeira e tem que tomar decisão, sente na pele qual é o negócio. E aí o jogo é outro. A coisa mais parecida com seu empreendedor é por isso que é parecido com o seu líder político, é parecido com ser pai. São as coisas mais parecidas que tem. Que é ter que sustentar uma família. Tá desesperado por sustentar uma família é muito parecido com ser empreendedor. Uhum. É o mais parecido que eu consigo. As duas coisas muitas vezes, inclusive, associadas, né? Que é, olha, essa casa gasta tanto por mês e agora vai ter que entrar o suficiente, vai ter que fazer, vai ter que manter todo mundo, a esposa bem, os filhos bem. E isso eu acho que forja virtude. Eu acho que a capacidade de tomar decisão e de lidar com pressão forja virtude. Uhum. Eu acho que o drama do empreendedor é que querer gastar o dinheiro e só curtir os efeitos gera vício também. Então o cara tem que ter o drive ao longo da vida inteira. Esse é o desafio, né? Dia 6, 7 e 8 de dezembro em São Paulo é uma única turma por ano, a Imersão Million. 2022 lotou, 2023 lotou e 2024 vai lotar também, não fica de fora. Você tem que tocar no link aqui embaixo para receber do nosso time no seu WhatsApp a melhor oferta possível nesse momento para que você participe, esteja com a gente na Imersão Million 2024. Você falou da questão de ser um líder de família, né? Ser o monarca da própria família, ser o monarca Sim. da própria empresa, enfim. E o que você acha, que é uma coisa que eu brinco sempre com você, eu entro nas suas lives, eu escrevo lá, por Roma, né? Uhum. O que o dono de negócio ele pode aprender com Roma, com o Império Romano, como é que as coisas funcionavam naquela época? Porque até algo que eu já contei isso em treinamento meu que eu vi de você, que né? Na Roma Antiga, se o cara não fosse responsável por pessoas, ele não era nem ouvido. Ninguém nem o ouvia, né? Ou ele era um Quanto decano... você é homem na Roma Antiga depende da quantidade de pessoas pelas quais você cuida. Se você tem, em primeiro lugar, os filhos, então quem não tem filhos já não vai ser ouvido. Gente, presta atenção nisso. O quanto você é homem na Roma Antiga, no Império Romano, dependia de quantas pessoas você era capaz de se tornar responsável por elas. Que coisa incrível. Por quê? Porque, claro, porque você agora tem uma responsabilidade perante os outros. Se você é um cara isolado... Não, mas hoje em dia, para você ser homem, basta você ter uma conta no Instagram e você falar que você toma Campari, Red Pill e... mas aí é uma e bosta. você... Desculpe o tempo. Essa bolha... É muito merda. Porque, assim, o problema... Isso aí, assim... Esse arquétipo do homem, né? O cara é o pegador. O que é o pegador? É o cara que quer fazer sexo com as mulheres e não ter filho. É isso. Porque filho vai dar trabalho, vai ter que criar criança. E toda a vida humana vai numa filha. Então o cara... A visão do pegador... Porque o cara querer ser o pegador para ter um monte de filho fora do casamento é loucura. Ele vai, sei lá, vai ser o caos. Quem vai criar as crianças de 3 mães, 8 mães separadas? Então ele não quer isso. Então o que ele quer? Ele quer, na verdade, ter o prazer sem ter as crianças, sem ter a família. Cara, isso é estéril. É improdutivo por definição. É hedonismo puro, a busca pelo prazer puro. É hedonismo puro, mas não vai produzir nenhum legado, nenhuma estabilidade para as próximas gerações. Então, Roma, tudo é em volta da vila. Qual é a sua vila? É a minha casa com o máximo de pessoas e as pessoas que eu sou responsável. E o mesmo vale para uma empresa. O cara, ou a vila também tem a extensão daquele monte de pessoas que eles cuidavam, né? Uhum. Claro que em Roma tem a escravidão, que é uma coisa, claro, negativa. Mas é interessante porque eles veem todas as pessoas que estão sob o cuidado deles como uma espécie de família. Essa é a visão, né? Então o pater familias é o líder dessa casa. E o soldado romano, ele almeja voltar e cuidar da sua vila. O sonho dele é ganhar a guerra e cuidar da vila. É aquela coisa do gladiador. É isso que eu ia falar. Me veio a imagem do Total, campo de centeio ali, do Russell Crowe chegando em casa e tal. Total, é isso. O cara quer voltar para casa e cuidar da sua vila, porque ele luta a batalha para cuidar da sua vila. E quando eu falo Roma, é porque é uma conotação de universalidade, de que você está lidando com uma cultura universal, uma cultura que abarca todas as coisas.
Então Roma é um símbolo, porque, diferente de outras culturas, cada cultura olhava do seu umbigo, né? Então, sei lá, você é norueguês, você olha para o umbigo da Noruega, você é qualquer coisa. Os romanos, enfim, voltando para a época, na verdade, sei lá, você é gaulês, você não esquece, está preocupado com a sua tribo. Os romanos entendiam que o mundo inteiro era uma extensão de Roma. Então, eles estavam toda hora em campanha militar, porque eles estão em todos os lugares avançando a cidade que foi escolhida pelos deuses, que ela tem uma fundação divina, para levar essa águia para todos os lugares. Então, tudo é Roma. Tudo faz parte disso. É uma visão não individualista e totalizante da vida e extremamente marcial. O cara que é guerreiro é o cara que vai crescendo e esse cara é o pai de família, tem uma autoridade e tal. O contraste com Roma era Cartago, que era uma cultura caanita, que é aquele mesmo pessoal que era cultuador do Baal na Bíblia, que tinha sacrifício humano. O que é cultuado em Cartago? O dinheiro e mata crianças para oferecer pro Baal. Então é o Moloch, é o dinheiro pelo dinheiro e a morte da próxima geração para a prosperidade. Então é o oposto, porque no outro lado você tem honra e família versus Moloch e Baal. O Baal é o boi dourado. E se você olhar em Wall Street, os caras botaram o boi dourado como símbolo. E o negócio do aborto voltou forte na nossa cultura. Ou seja, o Cartago tá super em alta 2024. E se você ler o Antigo Testamento, esse culto do Moloch e do Baal é um vilão recorrente. Toda hora eles estão apontando para isso como algo diabólico. Quando os romanos ganham as guerras púnicas, aquilo é interpretado como uma vitória da autoridade do cara que era disciplinado versus o culto hedonista meio diabólico. Em Cartago eles faziam um pacto de sangue, né? Uns negócios bem... É meio que tá acontecendo no mundo hoje, né? Tipo isso. Eu acho que a briga Cartago-Roma, ela tá toda hora acontecendo de novo. E Roma, depois, claro, tem a ascensão do cristianismo. Uhum. E a igreja vira a igreja romana. E aí tem muita gente que pode ser protestante, vai ficar bravo, mas é que o próprio Cristo morreu em Roma. Eu ia pedir pra você falar essa frase. Que Pegou aí? Você entendeu? Cristo morreu em Roma. Explica essa aí. Claro, e na cruz dele está escrito que ele é o rei dos judeus, em hebraico, em grego, que é o idioma erudito, é o idioma da filosofia, o idioma erudito da Palestina, e em latim, porque ele morre no Império Romano, sob Pôncio Pilatos, como fala no credo. Uhum. Ele morre, claro, na Judéia, ele morre ali em Israel, na Palestina. Mas ele morre sob a autoridade do imperador romano, dentro de Roma. Então, Cristo teve a chance de se rebelar contra Roma e não se rebelou. Quem era rebelado contra Roma era Barrabás. Revolucionário. Barrabás era um revolucionário chamado Jesus, inclusive. E Barrabás era um Che Guevara do período. E o povo apoiou Barrabás. E Cristo teve a chance de falar contra Roma porque eles olham ali para a moeda, né, para o negócio que ele tem e falam, deveríamos pagar impostos. Se ele falar que não deveriam, ele era um revoltoso contra Roma. E ele fala a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, ele coloca uma autoridade acima do César. Então, o Cristo não vem para ser contra Roma. Ele vem para colocar uma autoridade superior. Não é à toa que o bispo de Roma vira o chefe da Igreja Universal, que São Pedro morreu em Roma. E São Paulo também. Os dois apóstolos principais, visivelmente principais, que é São Pedro e São Paulo, os dois morrem em Roma, né? São Pedro é crucificado na colina do Vaticano, exatamente o lugar onde hoje o Papa celebra as missas. E São Paulo é acorrentado e passa uma espada nele logo ali do lado. Que dá para visitar os dois lugares. Então, lá tem realmente o túmulo de São Pedro no Vaticano. Eles cavaram e tiraram e acharam depois de... o Papa falou, tá aqui, cavaram, estava lá mesmo, o próprio túmulo de São Pedro. Então, quando você vê a história do Evangelho, você lê lá Pedro, Simão, porque vai falar, Pedro não é a pedra que construiu a igreja. Não faz o menor sentido isso, porque o nome dele era Simão. E ele passou a usar o nome Pedro depois disso. Então, assim... E ele se refere a ele como Pedro. Então, muda o nome dele no texto da Bíblia. Fala, cadê na Bíblia que ele era Pedro, que Simão era o Pedro? Tá escrito em todo lugar, porque Pedro quer dizer pedra, é a mesma palavra. Não tem... Em grego não tem a palavra pedra e Pedro.
Mas tem isso, a forçação de barra de, não, mas é que quando falou pedra, ele estava falando, na verdade, de Jesus Cristo mesmo. Não, um homem foi mudado para ser. Não, mas tem uma carta escrita, carta de São Pedro. Tem o texto falando dele como Pedro. Então ele mudou de nome. Ele passou a ser conhecido como Pedro. Ele mudou, é isso mesmo, ele realmente mudou de nome. E fala que sobre essa pedra construiria uma igreja. Então, Roma não é à toa que ela vira um símbolo da igreja, porque ela é um símbolo da universalidade. Veja, isso não tem a ver com a Roma histórica. A igreja sobreviveu à queda do Império Romano e se você destruir a Itália moderna e o Vaticano moderno, a igreja vai sobreviver à destruição disso. Não é uma questão puramente histórica. Só que você vê na fundação da Europa e do Brasil uma herança desse Império Romano. Portugal, se você lê o Lusíadas, Portugal é uma sequência da Eneida. O Lusíadas ele é uma espécie de continuação da Eneida, né? Então Troia é destruída, os troianos fundam Roma e o próprio Odisseu vai para Lisboa e os romanos fundam não é fundam, né? Mas fortalecem, estruturam Portugal. Uhum. Portugal, então, é filha de Roma, é filha desses épicos antigos. Ela é uma cidade que bebeu dos dois lados da Guerra de Troia, né? Porque Ulisses, Odisseu, visitou Lisboa e ela veio desses troianos herdeiros de Roma. Então, Portugal é filha da guerra e do amor, que é a combinação romana. A guerra expande o país e o amor consolida e protege. Essa ideia de que Portugal é Roma, ela ajuda a fortalecer o imaginário em Portugal da expansão continental, de que o país vai ser um país universal, não vai ser só um país, um feudinho, vai ser uma coisa para o mundo. E lá começam as campanhas marítimas. As campanhas marítimas e as grandes navegações. E o Brasil vem daí. E é por isso que o Brasil se vê como um país universal. Você pode ser de qualquer país do mundo. Você vira brasileiro aqui. Nenhum país é assim. Tenta ir para o Japão e virar japonês. Tenta ir para a Inglaterra e virar inglês. Não acontece assim. No Brasil, o japonês vira brasileiro. O alemão vira brasileiro. O venezuelano vira brasileiro em pouco tempo. O embaixador da Coreia está no Brasil dançando raça negra. Os empresários japoneses vêm para cá, eles não voltam para o Japão. O Japão não tem crime. Os caras não querem saber de voltar. Se apaixonam pelo Brasil. Por quê? Porque o Brasil tem essa cultura de universalidade. E você vai fazer parte de um projeto da cristandade universal. Essa é uma cultura romana. E assim como Roma, o Brasil também teve a cultura do pai de família como centro da casa. Então, se você voltar para o interior, para a antiguidade, a casa do filtro de barro é uma casa que o pai era um centro de uma vida ordenada. E o que fez mal para o Brasil? Você perdeu essa figura do pai da casa do filtro de barro, jogou todo mundo na cidade grande e tentou importar esses ideais progressistas americanos. E aí você criou uma cultura artificial. Então, quando eu falo que o Brasil é Portugal e Portugal é Roma, o que eu estou tentando fazer é tirar o falso mito que está estabelecido no Brasil, que é o mito do Brasil como um fruto de uma modernidade igualitarista e decadente, ideológica, e como só uma amálgama de pessoas. E voltar para a origem verdadeira que o Brasil é fruto de uma visão religiosa, porque ele é fundado com uma missa e com a expedição das caravelas, que eram da Ordem de Cristo, que claramente tem uma conotação espiritual. Ele vem de uma civilização que descende desses valores de hierarquia do Império Romano, mas ele tem uma ênfase muito grande no amor e no acolhimento e na integração. Então você sai do ideal do país lixo, país do futuro, complexo de vira-lata, isso aqui é uma bosta, odeio, quero ir pra Flórida, quero não sei o quê, e você volta para a linha do calma lá. O Brasil, ele é o Brasil ele é um país que tem uma missão. Ele tem uma missão espiritual porque ele tem uma fundação espiritual. E eu vim de um lugar. Mas o que tem a ver aqui? Porque tem os negros e os índios e não sei o que. Você está falando de um negócio europeu, mas a história do Brasil é como as pessoas se uniram nesse mesmo projeto. Você vê na Batalha das Canoas, que fundou o Rio de Janeiro,
os índios lutaram para proteger os portugueses em nome da fé católica contra os franceses. Uau. Se você olhar Guararapes, os índios e os negros lutaram junto com as pessoas de descendência portuguesa para expulsar os holandeses em defesa da fé católica. Então, na verdade, a fundação do Brasil tem a união dessas pessoas para basicamente estabelecer a civilização. E tem gente que vai falar, mas expulsaram esses caras eram mais desenvolvidos que a gente. Não eram. A Holanda foi colonizar o quê? O Suriname, a Indonésia. Não é verdade que as colônias holandesas eram melhores que as colônias portuguesas. Isso é delírio. O Brasil é mais rico que o Canadá, em termos de economia. O volume da economia do Brasil é do tamanho da Rússia e do Canadá. Acho que maior que a Rússia, um pouco abaixo do Canadá, ou às vezes passa o Canadá, está sempre ali na... O Brasil é mais rico que a Holanda. E a elite brasileira é mais rica que a elite holandesa. E a pessoa mais rica da Holanda tem um sobrenome brasileiro. Ou seja, essa ideia de que É claro, o Brasil tem muita pobreza também. Aí o problema aqui é outro. Sem dúvida, o Brasil tem mais pobres. Também tem muito mais gente, tem mais pobres. Mas não deixa de ser chocante que as pessoas desvalorizem tanto esse projeto porque elas têm um mito falso na cabeça. Então eu realmente acho muito importante voltar à origem do país para tirar isso. Então, Roma, você pode aprender com os 12 Césares, com Plutarco, com tantas histórias do mundo romano, com Tito Livio, todos os grandes líderes da história estudavam Roma. Isso aí era grandes líderes, todo mundo estuda isso aí. Você pode aprender com os valores de virtudes desse negócio. Você pode aprender com todas essas coisas, mas você não pode negligenciar o impacto que o Império Romano teve na formação desse país. Uhum. Não tem Brasil sem Roma. Então tem que estudar esse negócio, tem que voltar. E é típico do homem, e virou o meme do negócio masculino, os homens gastam muito tempo pensando no Império Romano. Lógico, né? Vai pensar em quê? E aí tinha as mulheres que não compreendiam, falavam, cara, eu não consigo entender por que os homens são obcecados pelo Império Romano. Não é... Aí tem pseudo-homem que fica perdendo tempo pensando em Taylor Swift ou coisa desse tipo. Cara, aí assim, né? Aí, por Roma, vai. Por Roma, né? É assim, por Roma, pelo amor de Deus. Aí o cara tá em outra. Ó, eu vi um vídeo seu recentemente. Até uma outra coisa. Você quer um outro café? Eu quero, vocês conseguem aí? Pode ser o café. O Wendel tá preocupado. Não, tô preocupado. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. O Guilherme, quando ele vai fazer a live dele tem 1 hora. E é o mesmo café do começo ao fim. E a gente fica desesperado. Quando dá meia hora ele tá tomando café, eu falei, caralho, esse café tá muito frio já. E dá até agonia. Então, pega um café 0 pra nós aqui, pra mim e pro Guilherme, por favor. Cara, eu vi um vídeo seu que, inclusive foi hoje, eu achei muito interessante você falando, e eu queria que você discorresse um pouco sobre isso, que é, o que uma pessoa de alma pequena, né? Eu vi esse corte, me chamou bastante atenção. O que uma pessoa de alma pequena e o que seria isso dentro, porque óbvio, é uma pessoa, mas o que seria essa pessoa de alma pequena ou esse empreendedor de alma pequena? Sim, então a alma pequena é quando você... Porque assim, a magnanimidade é você ter alma grande. Vem disso, magna anima, né? Grande alma. Ter alma grande é querer grandes projetos, grandes coisas, é querer levar adiante coisas grandiosas, né? A alma pequena é a alma fechada nela mesma. Uhum. E aí a inveja tem tudo a ver com a alma pequena. Porque quando você não ama coisas magnânimas, quando você não almeja grandes coisas, você vive preso na sua própria idiosincrasia, que é até uma redundância, porque idiota é fechado em si mesmo, né? Você está preso no seu mundinho, nas suas coisas. Você nunca enxerga para fora de você mesmo. Enquanto você escuta essa conversa, você tem que tocar no link aqui embaixo para a gente poder mandar a melhor oferta para você estar com a gente na imersão Million 2024. Quer resultado financeiro diferente? Quer viver uma vida muito mais rica, muito mais próspera? Destravar o próximo nível financeiro? Você tem que estar com a gente lá para receber essas ferramentas. A pessoa que tem uma pequena, ela tende para fofoca, para viver da vida dos outros, para viver comentando a vida dos outros. E ela tende para inveja, obviamente. Não tem uma separação clara entre o que é ter alma pequena e o que é ter inveja. As duas coisas são quase iguais. Tende para o parasitismo, porque
quando você não banca, não abre o peito, não fala, ó, agora tá comigo, você vai querer sugar de outra pessoa. Aham. E a pessoa que tem alma pequena tende pra mesquinharia. É uma doença, porque é um pouco parecido com tá fora de forma. Se você fica muito tempo sedentário, você vai tendendo a ficar mais sedentário e qualquer coisa parece um esforço muito grande, sabe? Então, se você levanta um peso pequeno, aquilo parece um peso. Acho que você já teve a experiência eu tive certamente, de ter vivido um período sedentário e depois voltar uma vida de exercício. Nossa, é terrível. Não vai longe. Você passa, sei lá, igual já aconteceu de fazer um Protagon, aí na sequência tem uma imersão Million, e aí eu e a Karina, depois de muito trabalho, a gente viaja. Aí tipo, deu assim 20 dias sem jiu-jitsu. Quando voltava, eu falei assim, meu Deus do céu, que coisa louca O que isso. aconteceu, né? Eu não consigo. Eu tô me sentindo que eu fui atropelado por um trem. Essa experiência, o corpo atrofia se você constantemente não desenvolve ele. E a alma é igual. Se você não desenvolve a alma, se você não fortalece, ela vai atrofiando. E ela vai ficando sedentária, ela vai apequenando, ela vai diminuindo. É igualzinho a estrutura física. E aí qualquer coisa grandiosa dói muito pra ela. Então eu vou pegar um exemplo da alma pequena. Eu falei de ter filho. Algumas pessoas já vai doer. Ele não consegue nem conceber a ideia dele criar uma criança. Pra ele é tão fora da zona de conforto que ele já passa. Criar uma empresa dói. Vai ser tanto sofrimento que... Não vale. E aí ele fala, não, melhor falar mal de quem fez do que fazer, porque dói. A pequenez da alma, o encolhimento da alma, ele acontece ao longo de uma vida, quando você tem uma vida e você nunca coloca essa vida a serviço dos outros e você nunca coloca a serviço de ideais maiores que você mesmo. Então, tem muita semelhança entre pequenez de alma e depressão e sentir mal, em baixa autoestima. Porque, pensa bem, você se sente menor, né? Você se sente diminuído e tal. Todo mundo que faz algo grandioso, aquilo já te parece que alguma trapaça tem que ter. Alguma coisa errada, né? Tem que ter um treco assim, porque a ideia de que o cara tem que trapacear para ser bem sucedido alivia o peso da sua consciência. Tira um peso. Se você luta jiu-jitsu, os caras assistem o seu vídeo lá lutando jiu-jitsu pra falar que você é ruim. Eles não vão assistir pra falar, pô, olha que incrível, o Wendel é um baita empresário e ainda luta jiu-jitsu. Tem pessoas assim. Quem é a pessoa assim? É o cara que tem alma maior. É o cara que abre o vídeo e ele fala, animal, o Wendel tá dando a cara a tapa com empresa, com tudo, tá lutando. O cara que tem uma pequena já fez assim, vamos ver se ele apanha. É clássico do... Porque esse é o ponto, né? A inveja é uma doença da alma que ninguém gosta de falar de inveja, tá? As pessoas sempre querem falar que não é inveja, que elas não sentem, ou que elas nunca passaram por isso. A inveja é uma doença silenciosa, porque a alma invejosa nunca quer dizer que tem inveja. Ela sempre quer falar que é outra coisa. Acho que é a doença espiritual, né? Comumente chamada de pecado, é a doença espiritual mais difícil de ser admitida. Tem só uma coisa pior que a inveja, que é o orgulho. Porque o problema do orgulho é que o orgulho é a proclamação aberta de que você não tem que mudar. Aí é fogo, porque a inveja pelo menos é um pouco mais sutil. O orgulho, por definição, não, eu sou... Realmente, eu sou melhor do que... Eu não tenho pecado, né? O cara que afirma, bate no peito e fala, eu pecado não é comigo. Aí isso é pior. Mas só isso é pior. Porque... Ou a pessoa que diz assim, você começa a falar assim, não, mas você não faz tal coisa porque você tem medo de ser julgado. Isso é sua vaidade. Você vai curar sua vaidade com humildade. A pessoa fala, não, mas eu não tenho nenhum problema em ser humilde, eu sou super humilde. Aí eu falei, pronto, acabou de se autocontradizer. Mas é que assim, a preguiça dá pra você ver que você não tá sendo produtivo. A ira, quando passa a fúria, dá pra você olhar e falar, cara, passou. Agora a inveja, quando é que você faz? Mesmo que o cara... e aí vem o ponto do bode expiatório da inveja. Se o cara que você está invejando for destruído, é pior para você. Não é melhor. Fala, como assim, Guilherme? Que loucura é essa? Porque o invejoso tá torcendo pro cara se ferrar. Essa é a clássica.
Torcer pro outro se ferrar já é inveja. Uhum. Isso aí é clássico. Porque quando eu falo para as pessoas dizem, cara, mas eu não tenho inveja. Mas aí eu converso com o cara que me diz que não tem inveja no outro dia no restaurante, é o cara que quando alguém faz um feito grandioso, ele vai lá e bota uma... Sempre tem um defeitinho. Sempre tem, mas fulano... Você sabe, tem. né? Fulano, você sabe o quê? Sabe o quê? Eu sei nada, entendeu? Fofoca e inveja é a mesma coisa. Como assim, Guilherme? Não, é difamação. Mas é que a fofoca é o quê? É a tentativa de você jogar uma informação que rebaixa a imagem de outra pessoa, porque você no fundo se sente diminuído. Quem faz fofoca de uma pessoa que é completamente, digamos assim, vamos colocar em nível de potência, inferior a você, em nível de potência, em nível de proeficiência em todas as áreas. Você não quer falar sobre aquilo. Não. Existe essa Qualquer pessoa... coisa de gente famosa. O cara quer olhar ali na TV e ver que... Ou pessoas... de gente que consegue fazer coisas que eu não consigo fazer. Não sou capaz. Sim. Então, o cara, ele tá, digamos assim, com menos potência ou abaixo de mim, não é a melhor palavra para usar, mas enfim, em todas as áreas. Não existe um nível de fofoca em relação àquela pessoa. Eu vou falar sobre alguém que tem algo, ou consegue fazer algo, ou consegue ser alguma coisa que claramente eu não consigo ser. Então faz total sentido isso aí. Perfeito. Então isso é a pessoa de alma pequena. Perfeito. Agora é o seguinte, duas últimas questões aqui. Eu coloquei uma tríade aqui que eu queria que você falasse. Não é a primeira tríade ali, mas é Deus, o diabo e o dinheiro. Bom, Deus é o princípio de todas as coisas e é a meta de todas as coisas. No final do dia... Acho que o que está entre as duas coisas, né? Deus, o dinheiro e o diabo. Uhum. Né? Como se fossem dois extremos e existe algo dentre essas duas coisas, né? Que muitas pessoas têm uma questão em relação a, poxa, eu vou prosperar, mas o quanto isso não vai me afastar de Deus? Eu vou onde é que eu me perco nesse caminho? Enfim. O dinheiro é um dos temas principais, sim, no mundo, na relação entre o diabo e Deus, porque tem duas coisas que você pode fazer com o dinheiro. Não tem muitas outras. Oferecer o dinheiro como sacrifício. E oferecer o dinheiro como sacrifício, eu diria que empreender, que bancar sua família, que criar projetos, que investir em coisas que vão fazer coisas boas, tudo isso investir é um termo curioso, né? Uhum. Porque a palavra investir é colocar um pouco de si em algo, né? Eu estou investindo, né? Eu estou colocando um pouco de mim naquilo. Então, o dinheiro ele tem que ser investimento, ele tem que ser usado para colocar um pouco de você naquilo ali e investido bem. Se você investir em Deus, você vai ter um retorno espiritual, mas não necessariamente material. Material também, talvez é aí que tá, né? O crime e a virtude, ambos trazem riqueza. Se você roubar, você vai ter riqueza. Se você tiver virtude, também você vai enriquecer. O crime traz uma riqueza mais fácil do que a virtude. E o mal tem um caminho mais fácil para você ganhar as coisas do que o bem. No bem você também ganha, mas vai dar mais trabalho. Uhum. Oferecer as coisas para Deus vai dar trabalho. Vai gerar um desgaste, vai fazer uma série de coisas. Mas em última instância, o seu dinheiro vai estar sendo usado para um bom uso. E você vai ver aquilo como algo grandioso e algo com uma missão maior. O demônio sabe disso. Então ele vai fazer o quê? Ele vai pegar ao brilho do ouro e falar, cara, você tem que amar o dinheiro quanto o dinheiro, ao invés de Deus, a idolatria. Ele vai querer que você ame o meio e não o fim. Então, a missão do diabo em relação ao dinheiro é fazer com que você cultue algo sem nunca chegar no fim último daquela coisa. Então o diabo vai tentar fazer que você seja improdutivo. E se você for produtivo, vai tentar fazer com que você use aquilo para coisas improdutivas. E se você usar aquilo para coisas produtivas, vai querer que você fique vaidoso e orgulhoso em cima daquilo. Nossa. E se você ficar vaidoso e orgulhoso em cima daquilo, e se você não ficar, ele vai tentar que outras pessoas te destruam a sua fama. E se ele não conseguir fazer isso, ele vai continuar até você se lascar. O diabo ele quer a sua destruição. Só que tem uma coisa que o diabo não consegue. Ele só parasita. Ele não cria nada. O diabo tem tudo a ver com o parasitismo. Pornografia é improdutivo, é estéril. Nada acontece ali.
Ficar o dia inteiro enchendo o saco na internet. Estéreo. Nada vem dali. Ficar o dia inteiro reclamando de quem é bem sucedido. Estéreo. Nada tem dali. Ficar xingando as pessoas no Twitter. Estéreo. Nada vem dali. Tudo o diabo está associado ao que é estéreo. Ter filhos. Empreender. Criar. Produzir. Tudo isso serve Deus de alguma maneira, ser bem ordenado. Sim. Então, qual que é o segredo? Primeiro, fugir da primeira tentação do diabo, que é a improdutividade, que é a assídia, que é a preguiça, que é a desordem da alma, que é transformar você num inútil. Vencido isso, você vai começar a prosperar na virtude. E aí qual a tentação agora? Oferecer a sua prosperidade como oferta a Deus. Feito isso, você está vencendo o diabo. Agora, as pessoas perdem para o diabo porque elas acham que ele não existe. Vai se ferrar. Desculpa falar, você tá tomando pedrada e não tá vendo. Falar que o diabo não existe é que nem falar que o crime não existe. Cedo ou tarde isso vai dar errado, entendeu? O cara que fala que o diabo não existe é o cara que sai 3 da manhã no centrão da cidade de São Paulo, na Cracolândia. Nada vai me acontecer. Segurando o celular assim na mão e gravando um selfie, sabe? Cara, você vai se lascar, entendeu? Os caras vão te pegar. Eu já falei isso aqui no outro episódio, existe um banquinho no inferno com teu nome. Faz de tudo para que você não vá lá honrar esse banquinho. Tem aquele meme, né, que tem um cara em cima do muro e o anjo falando, vem pro meu lado, vem pro meu lado. E o diabo tá parado. E o cara fala, por que você nunca me tenta que eu saia daqui? E aí o diabo fala, porque o muro é meu. Já era. O cara ficar em cima do muro e falar o diabo não existe. Tem aquele filme Nefarious, né, que é muito bom, que é o psiquiatra ateu debatendo com o possuído pelo capeta. E aí a primeira coisa que o diabo ganha é que o cara não acredita que ele existe. Ele fala, ele já tá... Esse negócio diabólico, eu percebo claramente que o diabo agora tá vindo pra cima, né? Eu percebo ele atacando as pessoas ao meu redor. É bem engraçado. Chega a ser até cômico, assim, todo dia que eu abro, assim, eu vejo um treco muito bizarro acontecendo, né? E tem até ali tem um Miguel, né, com ele pisando assim a cabeça do demônio. É que assim, o problema do diabo é que ele, em última instância, faz barulho, mente, difama e ataca e joga tentações, mas ele não produz nada, ele não cria. O mal só deforma aquilo que existe, ele não consegue criar nada. Uhum. A nossa briga é para fugir das armadilhas do mal de deformação e afirmar o que é bom e real. Se você levanta o peso, você levantou. Se você teve um filho, você teve. Concreto. Se você está em estado de graça, confessou seus pecados, recebeu a Eucaristia, você está em estado de graça. A realidade vai se sobrepor à falsidade sempre. Então, a luta de quem quer viver o bem é perseverar, tomando pedrada, fazendo bem e levando adiante esses valores a despeito das perseguições. Espetacular. Irmão, para poder fechar, se você pudesse fazer com que uma frase ou um pensamento aparecesse e fosse colocado na cabeça de todas as pessoas, né? Se você tivesse a possibilidade de subir um pensamento de upload ali na cabeça de todo mundo do planeta Terra, que pensamento seria esse? O pensamento que eu colocaria na cabeça de todas as pessoas cara, assim, vai só clichê, né, se eu falar, mas é amar a Deus sobre todas as coisas. Se fosse escolher Total. Não tem outra coisa que eu escolheria que teria um efeito melhor. Se as pessoas só amarem a Deus sobre todas as coisas, a gente resolve todos os problemas. Todos os problemas acabam agora. No final do dia, qual que é o problema maior? É o pecado original. Qualquer problema exceto esse. Se todos os outros mandamentos decorrem de amar a Deus sobre todas as coisas. Perfeito. E toda idolatria e todo mal vem de não amar, né? Bom, obrigado demais. Nos vemos no palco da Imersão Million, viu? Obrigado por contribuir. Vai ser minha alegria, Wendel. Tamo junto, viu? Valeu. Me diz aqui embaixo o que você aprendeu, o que você mais gostou desse papo aqui e quem que você quer que a gente traga numa próxima conversa como essa.